Boa noite, senhoras e senhores. Voltamos aqui, mais uma noite de podcast. E hoje, infelizmente, de preto, de luto, por causa da derrota da seleção brasileira aí na Copa do Mundo. Hoje, um sábado, uma sexta-feira triste, na verdade, né, para o brasileiro. Classificação argentina e eliminação brasileira. Então, sem mais delongas, meus queridos, eu só queria, antes da gente começar, pedir para vocês curtirem o nosso canal no YouTube, aí, quem está assistindo no YouTube. Aí embaixo tem um sininho também. Depois que você clicar no joinha para curtir, clica no sininho, que daí quando você tiver no celular, chega uma notificação para você dos vídeos novos, dos novos podcasts que a gente gravou, tudo bem? Também clica para seguir a gente lá na Twitch, segue a gente no Instagram, estamos nessas redes sociais. E hoje, meus amigos, ao meio-dia o Brasil parou, né? Saímos 10 horas, 10h30 do trabalho, aquele trânsito desgraçado, cada um com seu compromisso para chegar num lugar para assistir esse jogo, todo mundo correndo para não perder a seleção brasileira. Mas a seleção brasileira que perdeu para a gente, na verdade. A gente não perdeu ela, não. 1-1 o jogo, 0-0 no tempo regulamentar, 1-1 na prorrogação e o Brasil acabou perdendo nos pênaltis. E aí, meus amigos, quem quer começar? Alguém se voluntaria ou posso chamar alguém para começar a falar desse jogo? Então vai você, Julião, nosso convidado começa. O que você tem para dizer desse jogo, meu querido? Olha que fogueira, hein? Que fogueira. É lógico. Bom, começa você. Não precisa detalhar nada da tática, nada disso. Só a sua sensação sobre esse jogo. que tristeza. Mas, cara, eu fiquei com um gostinho amargo. Apesar de eu achar que a seleção jogou bem. Acho que o Brasil fez uma boa atuação, apesar de tudo. O jogo de Copa do Mundo é um jogo que você não pode dar um contra-ataque faltando 5 minutos para acabar o jogo você ganhando, né? Então, é o detalhe, o refinamento. E a gente viu, né? Se você vê o replay do gol, você vê o Danilo morto, o Casemiro morto, todo mundo dando o máximo ali, mas não teve jeito. Detalhe, cara, detalhe. Copa do Mundo é detalhe. Seleção jogou bem igual Camarões e perdeu igual Camarões também, né, Julião? Não. Porque nos 2 jogos que a seleção perdeu, ela jogou bem. Não, eu acho que foi diferente. Eu acho que foi diferente do jogo de Camarões. A seleção da Croácia foi uma seleção inteligente que conseguiu encaixotar o Brasil. Apesar da seleção ter criado chances nos 2 jogos, a seleção da Croácia conseguiu meio que deixar o jogo do jeito que ela queria. Camarões não. Camarões foi uma sequência de erros do Brasil nas finalizações. Agora, a Croácia não. A Croácia conseguiu manejar o jogo para um jeito que ela gosta de jogar. E aí o Brasil acabou caindo, né? Boa. Sentiu a sensação aí do nosso convidado, Eduardo? Então, seguinte, agora eu vou passar a palavra para você, meu querido. Concorda com ele? Aí eu vou pedir para você aí adentrar um pouquinho mais no jogo. Você concordou com a escalação do Tite? Como a seleção entrou em campo? O que aconteceu? Como é que foi esse jogo aí, meu amigo? Boa noite aí, Pedro, Júlio, André, Gustavo, todo mundo que estiver assistindo a gente. Assim, eu concordo com o Júlio. Quando você falou sentimento, né? Para mim foi um pouco de frustração. Dá para concordar com a escalação. Eu ainda não concordei com a Copa que o Paquetá fez. Achei que em algum momento da Copa o Tite ia fazer uma troca do Paquetá. Assim, a gente tinha muita expectativa do Bruno Guimarães, mas a gente já viu que não estava nos planos do Tite, né? Você perguntando para a gente comentar um pouco mais específico do jogo agora, pegando um gancho do que o Júlio falou, a Croácia fez o jogo que ela se propôs. Enquanto estratégia de jogo, a Croácia conseguiu fazer o que ela quis e o Brasil não. A gente sempre falou da seleção mais envelhecida da Croácia, mas também as pessoas envelhecidas têm experiência, né? Foi um pouco que faltou para a seleção brasileira e que sobrou na Croácia nesse meio campo, que fez o que quis. Faltou um entendimento ali, uma leitura de jogo do Tite, acho que depois a gente vai aprofundar bem, né? Mas para mim um pouco assim de... Mas você achou ela retranqueira, Dô?
Não. Você achou a Croácia retanqueira? Então, Não, eu porque achei que eles ela... ficaram bastante com a bola, tiveram bastante posse de bola e tal. Tanto... Eu achei que ela se defendeu com a bola, se defendeu da melhor forma possível, porque com a bola você não corre risco, né? E com a bola no pé do meio-campo da Croácia, é uma qualidade gigantesca, né? Ela não fez o Brasil sofrer uma pressão ou sofrer algum risco de gol, mas controlou o jogo. De quando dava uma estilingada, tentava alguma coisa diferente, uma bola cruzada ali que o Perisic errou o tempo da bola, porque senão teria complicado um pouquinho mais. Então a bola flutuou ali na área do Brasil de um jeito que a Croácia jogou do jeito que quis. Faltou uma leitura, um entendimento do Tite, que o Modric estava armando lá dos zagueiros. Modric, muito inteligente, fugiu do Casemiro, na minha opinião, em vez de jogar como camisa 10 lá perto dos atacantes, ele recuou. E aí o Casemiro ficou meio sem ter quem marcar mais perto, assim, né? Naquele 1 contra 1. Tentou fazer uma marcação mais tática e o Modric dominou o jogo no campo da Croácia. E isso que eu não me conformo o Tite não ter visto, e a gente comentava já no grupo do WhatsApp no primeiro tempo. Com certeza. André, boa noite, meu querido. Boa noite, Gustavo. Tudo bem com vocês dois aí? Então, o Eduardo disse pra gente que a Croácia não se defendeu, que ela se defendeu com a bola, na verdade, e não ficou retrancada, né? Não foi aqueles ferrolhos que o Brasil enfrenta. Então, ela jogou de maneira inteligente com o Brasil. Você achou isso, Andrezão? O que você achou desse primeiro tempo do Brasil, depois do segundo, antes da gente chegar na prorrogação ainda? Porque daí são jogos diferentes, né? Boa noite, gente. Primeiro, pedir desculpa para vocês que a minha voz não tá lá essas coisas. Justamente por causa do jogo do Brasil. Acabei perdendo a voz depois do jogo, de tanto gritar lá, porque já que a torcida não gritava no estádio, eu tentava gritar daqui, né? Vai que ouvem lá, né? Tem esse ponto também. O estádio quase todinho amarelo e o Brasil não tendo apoio nenhum praticamente da arquibancada. A torcida da Croácia era ouvida e a do Brasil não. Isso é um absurdo, começa por aí. Mas enfim, sobre o jogo, eu já tinha falado aqui para vocês no podcast anterior que o principal risco que o Brasil corria era deixar a bola no pé da Croácia. Que aí a Croácia iria fazer o quê? Iria colocar o jogo na velocidade, no ritmo que é confortável a ela, certo? Só que parece que não ouviram ou não assistiram a gente falando aqui. Porque foi exatamente isso que o Brasil fez, deixou a Croácia ficar com a bola, porque o Modric vinha buscar a bola aqui atrás dos pés, dos pés dos zagueiros, né? E dali, sem marcação alguma, ele podia distribuir a bola da maneira que ele quisesse, no ritmo que ele quisesse. Aí o Brozovic e o Kovacic ainda aproximavam dele para facilitar essa troca de passes pelo meio, né? E o Brasil meio que assistindo, sem ter o que fazer. Ainda para prejudicar, para atrapalhar mais ainda a nossa vida, o técnico croata, o Dalic, que aliás muito, muito bem hoje ele colocou o Iranovic, que nem é um lateral tão bom assim, para atacar todas as bolas para a linha de fundo para cima do Danilo, que era um destro na lateral esquerda, né? O que trouxe muito perigo por aquele lado ali, apesar da Croácia não ter conseguido finalizar, apesar de não ter conseguido criar chances de gol. Mas só o fato do Iranovic estar toda hora subindo ali para cima do Danilo já deixava quem estava assistindo o jogo, pelo menos eu, apreensivo em todo o ataque que ele vinha com a bola. Então, assim, além dessa parte do meio de campo, ainda tinha essa. Quando apertava, ele jogava no lateral direito, que ia com tudo para cima do nosso lateral esquerdo, que não era lateral esquerdo, né? O Danilo estava improvisado ali. Então, ele marcar a bola por fora, porque o Iranovic não tentava cortar para dentro, o Iranovic tentava ir para a linha de fundo, porque sabe que o pé esquerdo do Danilo não é o bom. Então, assim, ainda teve mais isso. Isso para falar do primeiro tempo, né? E aí, eu conhecendo a carreira do Tite, eu acho que o Pedro também conhece e tudo mais, imaginou que no intervalo ele pudesse melhorar, arrumar isso, enxergar o que a gente estava enxergando, porque afinal de contas, ele é o treinador da seleção brasileira e a gente aqui, a gente é só o quê? A gente é torcedor, comentarista, a gente analisa alguma coisa até mais profundamente, mas a gente não é um especialista como ele é. Então a gente imaginou que se a gente está enxergando, ele também está enxergando e vai corrigir esses erros. Só que ele não fez isso, né, para voltar para o segundo tempo. Mas do primeiro tempo foi isso, Pedro. Então, meus amigos, a gente falou muito da Croácia, mas eu estou sentindo uma falta de vocês aqui, ó,
tanto para felicidade, quanto para tristeza, quanto para raiva, para o ódio. O que faltou para o nosso ataque, para o nosso meio de campo? Cadê a criatividade da seleção brasileira? O que fez com que a seleção brasileira não tivesse quebrado essa zaga da Croácia e ter feito triangulações, entrar de alguma forma naquele ataque? O que levou o Brasil a não abrir o placar no primeiro tempo? Não vem falar que foi só as defesas do goleiro croata, porque tudo bem, ele foi bem, mas ele saiu no pé de todos os atacantes. A gente, toda vez que foi finalizar, finalizou muito perto dele também. Vocês acham que o caminho era esse que a gente tentou também? Em chegar tocando até a pequena área? Porque muitas das vezes dos nossos ataques, o goleiro ele simplesmente saiu na cara dos atacantes. A exceção daquela do Paquetá, que também foi um lance que ele saiu no pé do atacante, mas aquela ele defendeu demais do segundo tempo. O Paquetá chutou com força, com a perna esquerda, do alto, e ele defendeu com o braço ali, com a mão meio que sem querer. O que você achou, Eduardo, que faltou para nós, Brasil, criatividade, para jogar de forma mais inteligente ainda que a Croácia jogou contra nós? Ainda está falando do primeiro tempo ou já agora numa questão do jogo? Para falar jogo todo. Estou falando do jogo todo, na verdade. O que faltou foi realmente o entendimento do jogo. Eu acho que porque daí no segundo, eu trouxe a pergunta genérica, porque daí você vai começar a falar, daí a gente vai começar a falar das substituições, e se você quiser passar a bola para os outros aí, já pode passar direto, em vez de devolver para mim. E aí eu vou trazer tudo também, né, para comentar, porque assim, para mim, o ponto principal foi o entendimento do jogo que o Brasil não teve momento nenhum. E aí que eu coloco um pouco mais na responsabilidade do Tite, porque quando a gente estava falando dessa saída de bola, dessa questão da Croácia, o Brasil não pressionou lá em cima, e não pressionando lá em cima, o Brasil não tomava a bola lá também, perto da área, não tomava a bola no campo de ataque, o que sempre fazia o Brasil tentar fazer uma construção lá de trás. Então faltou para a seleção um jogo mais vertical em alguns momentos também, de você tomar a bola e tentar lançar algum ponta, você ter uma estratégia de jogo um pouco diferente do que realmente chegar tocando desde lá de trás. Então seria uma questão aí do Casemiro pegar uma bola, lançar para o Vinícius, o Thiago Silva também lança bem a bola, lança para o Rafinha. A gente não viu o Richarlison no jogo, mas não dá nem para criticar, porque ele ficou ali perdido entre os zagueiros, porque também quando o Pedro entrou não fez muita coisa, porque foi o esquema da Croácia. Então o Tite poderia até ter pensado ali num falso 9, recuar um pouquinho, mudar a estratégia e abrir o jogo. Para mim faltou o Brasil abrir o jogo. O Brasil jogou muito pelo meio. Até foi uma coisa que você trouxe, né, Pedro, lá no grupo do WhatsApp nosso, que eu achei bem interessante, que faltava linha de fundo pro Brasil. Então esse negócio de pé trocado, em algum momento, poderia ter fugido disso, para que o Brasil ampliasse mais o campo, tivesse linha de fundo, tivesse mais umas dobras ali nas pontas, tivesse o Vinícius continuado em campo, que a gente vai entrar nas substituições, mas para mim, principalmente o Vinícius, eu vejo ele hoje como um criador de jogadas. Ele é o cara que ele cria a jogada. E aí, quando você troca pelo Rodrigo, o Rodrigo é um finalizador. Então, você muda a estratégia, além de mudar a pessoa, independente da qualidade de Vinícius e Rodrigo, você muda um estilo de jogo. Então, você está afunilando mais ainda. O gol do Brasil saiu assim, tudo bem. Mas foi um gol que você tem que dar muito mérito pro Neymar, pro Rodrigo, pro Paquetá que tirou a bola, mas foi toque pelo meio que o Brasil tentou o tempo todo. Então, o que faltou, respondendo mais especificamente a pergunta inicial? Faltou o Brasil abrir, faltou espaçar mais o campo, virar a bola de um lado para o outro e um centroavante mais de presença de área. O Brasil também pode ter jogada aérea. Esse Brasil não tem jogada aérea. A gente tem um centroavante de ofício, que é o Pedro, que foi entrar aos 82, 85 minutos, onde o Brasil não cruzou bola. Também vale gol de cabeça, gente. Pelo amor de Deus, o Brasil acho que não cruzou uma bola assim de linha de fundo. Até o Richarlison, ao invés de receber esses passes pelo meio, ele estava dando, né? Porque ele deu um belo passe para o Rodrigo, um para o Vinícius, se eu não me engano. E, André, o Eduardo falou que a gente precisava mais de profundidade, jogadas laterais e tal. Mas eu não vi o Vini muito bem hoje. E o Rafinha, menos ainda. O Rafinha estava só ok hoje, né? Não vamos dizer que ele fez um bom jogo, mas também não fez um jogo que comprometeu o Brasil. Você acha que por os nossos pontas aí não estarem muito bem hoje e essas jogadas não aconteceram ou eles não foram procurados? Você acha? Primeiro, você concorda com o Eduardo? Acho que é isso mesmo? E se for, é por causa desse motivo? No primeiro tempo, o Brasil entrou com aquele mesmo ímpeto que ele entrou contra a Suíça e contra a Sérvia na primeira fase.
Ou seja, nenhum, né? Aquela coisa de empurrar o jogo com a barriga e, tipo, deixar o tempo passar, daqui a pouco a gente faz um gol. Não é assim, cara. É Copa do Mundo, é jogo de mata-mata, o seu time é melhor que o adversário. Você tem que se impor, e quanto mais cedo você faz isso, melhora o seu jogo, facilita o seu jogo, a sua partida. Já visto que eles fizeram contra a Coreia do Sul, por exemplo. Pressionar logo de começo, roubar a bola no campo de ataque, fazer os gols cedo. Aí facilita todo o jogo. Não, o Brasil jogou igual como jogou contra a Sérvia e contra a Suíça. Primeiro tempo, os medonhos, devagar, sem criação, sem velocidade, aquela coisa que o Brasil já tinha apresentado nos 2 primeiros jogos, que eu achei que já tinha sido superado. Mas não foi, né? Aí você trouxe os pontas. Os nossos pontas no primeiro tempo não estavam recebendo bola porque eles não estavam sendo acionados. Eles estavam posicionados muito lá em cima, na linha ofensiva, né? E o jogo não estava acontecendo ali. Então a bola quase não chegava neles. Mas, por outro lado, quando a bola chegava, eles conseguiam fazer alguma coisa. Triangular ali com o Richarlison, com o Neymar, tentar fazer uma outra, aprofundar uma outra jogada. Só que faltava ir para a linha de fundo. Todas as jogadas dos dois, tanto do Rafinha quanto do Vinícius, era cortar para dentro. Todas as jogadas, né? Então, nesse ponto, eu acho que em algum momento do jogo a gente poderia ter invertido os 2 pontas para eles procurarem a linha de fundo e tentar fazer essa jogada rolando para trás. Já que o Brasil não cruza a bola na área, né? Pelo menos chegue na linha de fundo e role a bola para trás para alguém chegar. E sempre tem gente chegando nessa seleção. Tem o Paquetá, tem o Neymar, tem até o Casemiro que chega para chutar. Então sempre ia ter gente chegando. Agora faltou chegar na linha de fundo. No primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, o Tite fez um ajuste que trouxe eles um pouco mais para trás. Até para ajudar nessa marcação, principalmente pelo lado do Juranovic ali, né, pela direita. O Vinícius Júnior deu um passo mais para trás para ajudar ali o Danilo, né, que estava meio sufocado no mano a mano no primeiro tempo. Funcionou na parte defensiva, mas aí o Vinícius acabou sendo sacrificado na parte ofensiva, né? Ele acabou tendo que se doar muito ali para marcar, para ajudar ali atrás e não tinha tanto... Quando ele recebia a bola na esquerda, ele não tinha aquele gás todo para partir para dentro dos caras. Por mais que ele tenha feito umas 2, 3 vezes ali, inclusive ele teve chance até de fazer gol em jogada assim, mas ele já não estava com aquele vigor todo, porque ele já estava se desgastando muito para ajudar na marcação, né? Já pelo outro lado, o Rafinha não precisou voltar para fazer essa função. Até porque o Militão fez o melhor jogo da vida dele nessa partida. Aí a gente tem que ressaltar. Tá? Eu achei que ninguém ia falar do Militão. Vocês estão numas análises táticas aí, tudo quietinho, tudo bonitinho, falando bonito pra caralho, ninguém exaltando ou criticando com força alguém. Obrigado, até que enfim alguém falou do Militão. Agora eu vou esperar as críticas do Paquetá, depois eu falo. Nossa, o Militão, bastante, hein? Aí dá... O Militão fez o melhor jogo da vida dele. Só que aí o Rafinha não aproveitou. Porque o Rafinha deveria ter aproveitado que o Militão estava jogando o fino hoje. Jogando absurdamente bem a partida, né? E ter, tipo, pegado a bola e dar aqui que eu vou partir para cima dos caras, né? E nem isso. Ele pegava a bola, cortava para dentro, dava no meio, virava pro lado de cá, voltava pro lado de lá. Ele nenhuma tentou partir para dentro de algum jogador, tentar driblar alguém, entendeu? Quebrar uma marcação, quebrar uma linha, ele não tentou nenhuma vez. A verdade é essa, ele tentava fazer o jogo andar, dando passe pro meio, fazendo tabela, 1, 2. Isso mudou quando ele foi substituído pelo Antony, né? O Antony, sim, pegava a bola e tentava partir para dentro do marcador dele, dava caneta, entendeu? Driblava, até provocava, o Perisic ficou bravo com ele, e se tivesse mais um tempinho de jogo, o Perisic ia ser expulso, o Antony ia expulsar o Perisic. Pô, você queria mais um tempo de jogo, cara? Se tivesse mais Deus um do céu, teve tempo 4 tempos de jogo. Porque o Antony, na verdade o Antony conseguiu expulsar o Perisic, é que o árbitro era tão ruim, mas tão ruim com força, que ele não conseguia fazer nada que deveria fazer no jogo. Aquela bola lá na linha de fundo, que o Antony deu uma canetinha nele, ele deu um chega pra lá no Antony e levou a bola pra lateral, era o segundo amarelo expulsando o Perisic naquela hora. Porque ele ficou nervosinho com o Antony tentou dar caneta pra ele. Cara, não consegue marcar, não tem categoria pra marcar o brasileiro? Vai tomar rolinho e fica quieto na sua, mano. Vai se ferrar Perisic, entendeu, mano? Aí o Antony conseguiu fazer isso, só que o árbitro é um banana, não fez nada, o árbitro não expulsou o Brozovic quando ele deu um puta pescoção no Neymar. É um banana o árbitro, um banana. Aliás, não é o único banana, porque o árbitro do jogo da Argentina também é outro banana. Ruim.
A FIFA hoje conseguiu escalar 2 árbitros horríveis para 2 quartas de final de Copa do Mundo, tá? 2 árbitros inadmissíveis, horríveis, não dá. Eu tô sem voz, mas eu não vou conseguir não falar, gente. Horrível. Horrível. Os 2. E aí, na transmissão ainda me falam que esse tal de Michael Oliver aí, em inglês, ele bateu todos os recordes, foi o mais jovem em Wembley, não sei o quê. Não é possível, cara. Não é possível. O cara é horrível. Horroroso. Um dos piores arbitragens dessa Copa foi hoje Brasil e Croácia. Seguida por Argentina e Holanda, que também a gente vai falar mais pra frente. 2 arbitragens péssimas hoje, tá? Mas tirando isso, falando do jogo, voltando pro jogo do Brasil, beleza. Aí o Tite resolveu fazer as alterações. E aí ele começou a fazer uma cagada atrás da outra, tá? Essa é a verdade. O Tite hoje não acertou uma alteração sequer. Ele até colocou os jogadores certos, mas no lugar dos jogadores errados, cara. Essa é a questão. Ô, André. Né, Eduardo? Ô, André, só trazendo aí uma pergunta para você continuar seu comentário, né? Isso da substituição, é engraçado que a gente falou isso de linha de fundo, de espaçar o campo, de jogadores que poderiam entrar bem no jogo. Por exemplo, seria algo tão simples ele colocar o Rodrigo no lugar do Rafinha. O Rafinha não fez uma boa Copa, o Rafinha foi uma aposta do Tite. Eu acho que o Tite morreu com algumas convicções dele. Mas no pré-copa a gente colocou a convocação do Tite assim, pro meio da cancha da área lá, ele tem Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. Para a esquerda ele tem Neymar, Martinelli e Vini Júnior. Para a direita ele tem Antony, Rafinha e Rodrigo. Então a gente contava com o Rodrigo como atacante de ponta direita e na Copa ele não jogou nenhuma vez nessa posição. Ele jogou na esquerda e jogou no lugar do Neymar. Então na posição que ele joga no Real Madrid, ele não jogou. Não, e aí só trazendo o entendimento de jogo, que foi o que eu trouxe como palavra-chave aí. O Julião quer falar alguma coisa depois. Eu ia só falar do Rodrigo, que no Real Madrid ele tem jogado nessa posição que ele jogou com o Tite ultimamente. Armando por dentro. Ele joga várias posições, né? É que ele joga em várias, e ali o que a gente falou de linha de fundo resolveria dois erros dele, como o André falou. Se você coloca o Rodrigo no lugar do Rafinha, você tem essa linha de fundo e não precisava tirar o Vinícius. Então, só para tocar para o André aí, uma linha de fundo que seria simples para o Tite fazer. Como eu disse... E só para falar para o Júlio também, o Eduardo pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o Rodrigo, quando ele entra de titular no Real Madrid, ele entra pelo lado direito. Daí, muitas vezes, o Valverde não joga. Ele entra ali para jogar pela direita. Agora, quando o Rodrigo entra no meio do segundo tempo, daí ou ele entra para fazer a direita, ou ele entra para jogar no meio de campo, mais ou menos que nem o Neymar está jogando hoje. Mas o Rodrigo pisa muito na área no Real Madrid. Ele não fica armando as jogadas, ele fica pronto para esperar o passe do Vini Júnior ou do Modric ou do Kroos, e ele só dá aquela gatilhada pro gol, bica pro gol, ele só finaliza. Então, assim, na seleção não, na seleção ele entrou para armar, cara, e talvez não seja muito a dele, né, cara? Exato. A criação de jogadas. Exato. Então só por isso. Então, Andrezão, só para você continuar seu comentário e não ficar uma coisa muito extensa no seu comentário, eu já vou te passar a bola aí com outra. Teve aos 10 minutos essa alteração, já que a gente está falando dos pontas e da profundidade. Saiu o Rafinha e entrou o Antony. E aos 18 minutos saiu o Vini e entrou o Rodrigo. Daí a gente comentou, o Vini cria a jogada. O Vini vai para cima, cria a jogada, rola para o meio para alguém fazer o gol, e quando ele está com muita condição ele faz o gol. O Rodrigo não. O Rodrigo é isso que a gente estava falando agora. Ele finaliza as jogadas. E o Antony e o Rafinha é mais ou menos a mesma coisa, né? Um ponta que joga no mesmo estilo. Então, Andrezão, o que o Tite pensou quando ele mexeu nessas duas posições, por exemplo, e não mexeu no Paquetá, que até aquele momento ali, 10, 20 minutos do segundo tempo, estava bastante apagado? A Copa do Paquetá. Então, na verdade, assim, quando ele começou a fazer as alterações, os jogadores que estavam vindo do banco para entrar, ok, cara, legal, vai entrar. Só que os jogadores que ele levantava a plaquinha, cara, era um mais errado que o outro. A questão é essa. A gente já trouxe aqui, né? Era para ter entrado o Rodrigo, tudo bem, vai entrar o Rodrigo, quem vai sair? Cara, tira o Paquetá, já, entendeu? Já põe o Rodrigo do lado do Neymar, então, joga com os 4 ali numa linha, joga num 4-1-4-1, entendeu? E aí vamos partir para dentro da Croácia, não é isso que quer fazer? Já que a Croácia não tá vindo, tá querendo só ficar com a bola, vamos igualar o meio de campo, que eles estavam com o jogador ali ganhando todas as bolas, porque o que aconteceu? Só para trazer mais um detalhe, a Croácia...
ela fez uma alteração no início da partida, do jeito que ela vinha jogando nas outras partidas. Ela tirou o centroavante que começava jogando, que vinha sendo o Levi, aí na última partida foi o Petkovic, né? Ela colocou o Pasalic, em teoria pela direita, o Kramaric foi colocado na centroavância, ele que jogava pela direita, né? E o Perisic continuou pela esquerda. Só que isso é mentiroso, isso não é isso que a FIFA colocou no ar lá pra gente olhar, era mentiroso, não era uma linha de 3 ali. Era uma linha de 5 no meio, porque o Pasalic veio jogar no meio e o Perisic recuou para formar essa linha no meio, junto com o Modric, com o Brozovic e com o Kovacic. Então ficou esses 5 ali e só o Kramaric lá na frente, entendeu? Isolado. Então o que acontecia? Pra eles terem vantagem numérica. 5 contra 3 ali do Brasil. Por mais que o Danilo fechasse para fazer um segundo volante, ficava 4 no máximo. O Brasil ficava sempre com 4 e eles com 5. Então esse negócio da Croácia... O Neymar não volta para marcar. Exato. Né? E a Croácia ficar com a bola no meio de campo, com 5 ali, ficava bem fácil, entendeu? Então essa mudança logo de início, que a Croácia já começou o jogo com o Pasalic ali. O normal seria entrar o Kramaric mesmo na direita, o Levi ou o Petkovic na centroavância e o Perisic na esquerda, que era como a Croácia vinha jogando nos outros jogos. Mas essa alteração foi feita justamente por quê? Para a Croácia ficar com a bola, entendeu? E o Brasil, o Tite não percebeu isso, ou percebeu tarde demais, e quando ele começou a querer povoar mais o meio de campo, já faltava pouco tempo para acabar o jogo, né? Aí teve só o final do tempo e mais a prorrogação para tentar fazer alguma coisa, né? Mas assim, as alterações que ele foi fazendo foi isso, ele foi colocando os jogadores certos na posição dos jogadores errados. A visão é essa. A única que ele acertou foi o Richarlison com o Pedro, que era 6 por meia dúzia. Tinha como ele errar muito por ali. E depois, na prorrogação, ele quis colocar o Alexandre. Ok, o Alexandre vai jogar. Só que tirasse o Danilo. Tira o Danilo, que já tá na esquerda, entra o Alexandre. Pra que tirar o Militão que tava fazendo a partida da vida dele, cara? Não dá pra entender. Mas, Andrezão... Ele falou na entrevista que o Militão tava sentindo cãibra. O Militão tava sentindo a coxa desde o começo do primeiro tempo. Não sei se vocês repararam. Que ele chegava a pôr a mão atrás da coxa. Sim. Tinha algum desconforto? Tinha. Só que mesmo com desconforto, ele tava jogando demais, cara. Eu duvido que o Militão tenha pedido pra sair. No final, né? Eu duvido que o Militão tenha pedido pra sair, Pedro. Duvido. Mas foi o tiro de Minerva do Militão, eu acho. Sabe aquela, porra, tô me esforçando aqui o jogo inteiro, agora estamos no segundo tempo da prorrogação, não aguento mais, tá doendo pra caralho e a gente tá ganhando de 1-0, falta 5 minutos, nada vai acontecer. Tite, eu quero sair, entendeu? Acho que foi isso, cara, assim, entendeu? Não achou que nada ia acontecer. Sim, mas aí no gol da aconteceu Croácia... junto na lateral que ele tava jogando. Exato, assim, no gol entendeu? da Croácia, o Danilo, ao invés de correr em cima do Orsic para fazer alguma coisa ali, tentar marcar, matar a jogada, ele corre para dentro da área. Até agora eu não entendi para quê. Tava morto, André. Ele tava morto. Você vê a corrida dele, Danilo, ele corre com a cabeça levantada. Tudo bem, assim, Júlio, mas assim, ele podia correr morto. pro lado e dar uma trombada no Orsic. Falta. Entendeu? Concordo. Agora ele correu pra que ele correu pra dentro da área, voltando, correndo de costas e pra dentro da área? Não entendi, cara. Aí medo de amarelo também, né, André? Essa faltinha aí também é medo de amarelo do jogador, que já tinha amarelo. Pontinhos pro amarelo, cara, nessa hora, velho. De boa. Não, mas na cabeça do jogador, André, não é na cabeça do torcedor. Na cabeça do torcedor, do jogador, eu já tenho amarelo, vou fazer isso, vou ser expulso, perco uma semifinal. Cara, pede a semifinal, ok, joga a final. Eu não sei se ele quis povoar o meio ali, porque tava 4 contra 4 ali também, e os caras estavam vindo de 3, fora o Orsic que tava vindo pela esquerda, tava vindo 3 pelo meio. Não sei se ele quis povoar o meio, mas assim, esse gol da Croácia é só um retrato de tudo que vocês falaram, eu acho. Porque se a gente voltar um pouquinho no gol da Croácia, o André começou a falar, não, porque o Orsic saiu pela esquerda e o Danilo correu em linha reta, ao invés de correr na diagonal. Em vez de correr para diagonal, não é daí. Vamos voltar um pouquinho o frame. O frame, quem é que ligou o contra-ataque foi o Modric, cara. Recebendo a bola lá na intermediária defensiva de novo. Só que dessa vez o Casemiro estava nele, então foi meio que uma escorada do Modric ali com o Casemiro. A bola sobrou, acho que foi no... Não sei quem foi, não vou nem chutar agora. E daí o cara abriu por City que ligou o contra-ataque. Mas... foi o Modric começando a jogada lá atrás. Eu voltaria até um pouquinho antes, Pedro. Voltaria até um pouquinho antes. A jogada começa estava lá assim. na linha de fundo. A jogada começa como? Porque o que aconteceu? Nesse momento, o Fred já tinha entrado em campo com a única obrigação de marcar o Modric. E estava dando certo. O Modric não estava mais pegando a bola.
Só que nessa bola de que saiu o contra-ataque, o Pedro recebeu ali no meio, fez a parede e tentou botar uma bola na frente pro Fred sair correndo e, se ganhar essa jogada, sair na cara do goleiro. O Fred foi com tudo nessa jogada e foi desarmado. E aí, quando ele foi desarmado, o Modric estava sozinho, porque o marcador dele estava lá na frente tentando fazer um gol. Aí o Modric pegou a bola, né, com o Casimiro tentando tirar a bola, não conseguiu. A bola rebateu pro meio, veio pra esquerda e aí acabou saindo o gol. Inclusive um gol chorado, porque o cara bateu, a bola desviou no zagueiro e aí matou o goleiro. Porque se não desvia, o Alisson pegava a bola tranquilamente. Também tem essa, né? E convenhamos, né? Convenhamos. Vale falar pro espectador que tá um pouquinho mais longe aí das estatísticas do jogo. O único chute da Croácia no gol. No gol. Foi sim. O único chute da Croácia no gol. Aí, o único chute no gol. Deixa eu só colocar aí. Ô, Gustavo. O Júlio, temos o convidado das estatísticas, né, velho? Depois ele pode trazer para nós. Gustavo, quando a Croácia fez o gol, qual foi o sentimento, cara? Fala pra gente o sentimento. Meu Deus, a hora que a Croácia fez o gol, aí eu fiquei nervoso porque eu vi que já ia pros pênaltis e aí o Brasil não tinha muita chance nos pênaltis porque o goleiro, ele tava voando. Ele tava voando no jogo, o goleiro da Croácia. Aí não dava pra gente ganhar. Viu só? E aí, Júlio, nessa questão do goleiro croata, você tem aí, por acaso, quantas defesas ele fez nessa partida, cara? Foram 8? É isso mesmo? Tenho. Pior que eu tenho. Não foram 8. Não foram 8. Ele fez 21 intervenções, né? Nossa, que a FIFA coloca como intervenções, e aí você pode ser que ele saiu no pé, pode ser que ele fez uma defesa e tal. Mas se você for considerar as defesas difíceis, foram 11 defesas difíceis no jogo, né? Então, o goleiro foi o destaque. Não tem como fugir disso. O Brasil deu 20 chutes no gol, são 20 chutes no total, 20 finalizações com 11 chutes no gol. Todos os chutes que o Brasil deu no gol foram defesas difíceis do goleiro. Isso é sintomático. É um negócio pra gente analisar com um pouco mais de profundidade. O Brasil fez finalizações, essas 11 finalizações foram finalizações reais. E de dentro da área, Foram coisas, né? Que o Brasil, de dentro da área, que o Brasil conseguiu chegar no gol de uma forma muito clara. Isso precisa ser analisado. Não é um desastre total, né? Vamos dizer assim. Sim. Eduardo, a gente trouxe bastante. Pedro, Fala. Posso só, para não perder esse gancho, ser um pouquinho agora? Pode ser um deve. Cara, não, um pouquinho não, pode ser bastante. Eu respeito muito a opinião de vocês, cara, mas eu não aceito e não me conformo, cara. Porque eu vi o Real Madrid perder pro Cádiz no Santiago Bernabéu, dando 35 chutes pro gol. O goleiro do Cádiz sendo melhor em campo. Isso do goleiro fazer defesa, se o atacante está cara a cara, cara, se o chute é bem feito, não tem goleiro no mundo que pegue, cara. Eu entendo, o Brasil não jogou mal, mas eu não consigo só simplesmente aceitar vários chutes, o goleiro foi melhor em campo, que legal. Não, cara, uma bosta. Você consegue defender com um monte de coisa, mas foi horroroso, cara. Foi horroroso o jogo do Brasil. Então, acho que esse é o ponto. Eu não acho que o jogo demorou, mas estamos chegando nos pontos gostosos agora. Não, mas o lance é que assim, eu não acho que o jogo foi horroroso. Eu acho que o Brasil criou com perigo, e aí você tem do outro lado um goleiro numa noite inspirada. Aí, cara, é difícil você falar assim, o chute bem feito. Cara, quantos goleiros do mundo pegariam as bolas que ele pegou? A gente tem que pensar nessa tônica aí. Entendeu? Não é tão simples. O cara tem que chutar bem. Cara, o Brasil criou 11 finalizações de dentro da área. 11 defesas difíceis do goleiro. Então você tem que falar, o cara tá numa noite iluminada. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Não foi só o ataque do Brasil que perdeu o gol. O goleiro também que defendeu. Mas eu não vi nenhum cara a cara, fora do Paquetá, que foi uma bola que sobrou pra ele. Foi ali que pingou, ele chutou, cara. Eu não vi esse brilho todo. Por exemplo, para o ímpar você ganhou. Você escolhe o goleiro da Croácia ou do Brasil. No gol, o Alisson não fez defesa nenhuma, cara. Depois do jogo, se a gente for falar depois do jogo, eu escolho da Croácia.
Ah, eu não. Ô, Du, Não tem como. Ô, Du, e o gol do Brasil, cara? Que a gente falou e não falou do gol do Brasil. Que a gente chamou, chutou, o goleiro pegou. Como é que a gente fez gol, então, mano? Que não foi pelas pontas, viu? E jogadas de profundidade, igual a gente queria. Não foi. Foi pelo meio mesmo. Porque tentou o tempo todo essa jogada, né? E o Brasil tem mais qualidade. Tentou o tempo todo. Será que se tentasse Isso só deu certo quando? Oi? Só deu certo quando? Quando o nosso melhor, quando o nosso gênio, quando o nosso super-herói resolveu colocar a bola embaixo do braço e falar assim, eu vou sair daqui da intermediária e eu vou entrar lá na área e vou fazer o gol. Agora vai dar certo. E ele tabelou com o Rodrigo, tabelou com o Paquetá, graças a Deus, foi com os dois que tem aquele instinto de devolver a bola. Daí ele driblou o goleiro num movimento corporal bem bacana também, né? Porque ele podia chutar cruzado, ele só empurrou e fez um golaço. Então, aquele gol do Neymar foi sensacional. Se o jogo acaba ali, não tem o segundo tempo da prorrogação, cara, a gente já está exaltando o Neymar agora de ouro, né? A níveis estratosféricos, a gente já tá exaltando ele agora, porque ele teria decidido pra gente, velho, e coitado, mano. Agora como explicar, se você acha que a gente tá numa ressaca aqui, ó, que a gente tá triste e tudo mais, imagina o Neymar, que bateu o pico de adrenalina ali quando fez o gol, vou classificar meu time, vou classificar minha seleção, meu país, vou dar orgulho pra esse povo. E do nada, 15 minutos depois, ele teve o maior decepção da vida dele, que foi essa broxância de ser eliminado nos pênaltis sem ele sequer bater. Então, assim, mano, imagina pra ele como que foi esse jogo de hoje, Du. Não, eu acho até que o pênalti, depois de um capítulo à parte, a gente pode sacar um pouquinho de tempo para falar especificamente disso, né? Mas aí do Neymar, cara, eu concordo com você, porque assim, deu para sentir que desde julho ele tá se preparando para essa Copa, cara. Ele esteve na temporada no PSG, parece que se preparando para isso, psicologicamente, fisicamente, chegou muito bem, teve essa questão. Quando que a gente viu ele começar tão bem assim uma temporada, né, Du? Ele tá voando nessa temporada, né? Cara. Então focado, os jornais europeus falando, o Neymar focado à sombra. Essa era a manchete, né? E aí ele chegou muito bem na Copa do Mundo, pecado daquela lesão. Exato, isso que eu ia falar. Dedicação absurdo o nível de dedicação dele para se recuperar. Mas não ele se recuperou fazendo parcerias. Oi? Ele não se recuperou 100%. Eu tenho certeza que ele estava jogando no sacrifício, cara. Mas tava jogando muito, Andrezão. Mesmo jogando, não foi isso que atrapalhou. Sim, não foi isso que atrapalhou. Eu só tô falando assim, que alguém pode criticar que muitas vezes ele não tava dando sequência, não tava conseguindo driblar, mas porque ele tava com limitação de movimentos. A gente tem que lembrar disso também, cara. Ele não tava 100%, né? André, eu não sei, cara. Eu não sei. Isso daí eu não concordo também. Não limitado, não 100%. Dizem que jogador em alto nível, independente do esporte, nunca tá 100%. Então, eu acho que ele não teve muita limitação, não, cara. Teve até bola que era pra ele ter passado e não passou pra tentar forçar a jogada individual. Mas, enfim, assim, a questão dele, eu acho que, é um pecado pra ele. Até que ele saiu muito chateado, ele falou que ele não consegue garantir, né, que ele volta pra seleção, tudo mais. Então, pra ele deve ter sentido mais do que, talvez, para os outros jogadores. Possivelmente a última Copa de Thiago Silva, a gente não sabe a condição do Casemiro, né? Mas ele deu uma entrevista legal, né, Edu? Porque ele foi bem maduro. Ele falou, olha, eu não vou falar nada agora, eu tô com a cabeça quente, depois eu vou falar coisa errada e tal, mas não garanto, vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã e tudo mais. Então, mas conversar. Então ele foi maduro, ele não saiu cravando que ele não joga mais, que ele não faz nada. Adulto Ney, o menino ficou pra trás, né, Júlio? O Pedrão. Adulto Ney. Ô, Edu, deixa eu só falar um negócio. Você falou do gol, você ia falar do gol do Neymar. Você falou que você não tinha visto nenhuma cara a cara dele com o goleiro. O gol foi resultado da inteligência do Neymar contra o goleiro. 2 vezes ele saiu meio na cara, ele tentou chutar e o goleiro pegou. Aí na terceira, que foi o gol... Teve um que ele ficou ameaçando ali, que eu acho que ele demorou para chutar. No que ele demorou para chutar, o goleiro chegou em cima dele. Isso, exatamente. Aí na terceira, que foi a terceira que ele teve cara a cara com o goleiro, você vê a inteligência do jogador diferente, né? Ele falou, eu não vou chutar, eu vou driblar o goleiro. Aí ele dribla o goleiro e faz o gol. Um drible seco, né? Que o goleiro ficou com medo de fazer o peso, até tirou a mão. E a impressão
A impressão que eu fiquei desse jogo, cara, é que só dava pra vazar esse goleiro assim hoje, cara, driblando ele, porque ele tava muito bem, tá ligado? E o cara driblou o goleiro. E pra que ele chutou tão alto? Que medo que me deu quando Porque ele tinha um chutou na zagueiro rede do chegando, lado né? de cima. Tinha um zagueiro chegando por trás do goleiro. Eu Exato. acho que ele deve ter visto. Exato. Não, mas isso é pra quem tava assistindo o jogo, cara, deu um medo. Eu falei assim, não acredito que ele chutou na rede pelo lado de fora, Pedrão. não é possível, mas eu tava gritando gol. Eu tava gritando Sim, gol e sim. pulando, pensando, será que foi gol? Pedrão, o Gustavo quer falar do Neymar um pouquinho. O que você quer falar do Neymar? Então, pra mim, esse gol foi, na verdade, uma forma dele liberar o nervoso que tava no jogo inteiro. Porque, assim, primeiro, ele pensou... Porque já tinha muita finalização que foi no gol, o goleiro tava pegando. Aí o Neymar ficou com raiva e decidiu driblar o goleiro pra ver se dava certo. Aí a hora que ele chutou pra cima, não precisava chutar tão pra cima, porque o goleiro ele só ia pegar rasteiro. Aí eu pensei que ele meio que desgastou a raiva no chute e mandou lá pra Então cima. foi de raiva esse gol, é Sim. isso? Foi gol de raiva, Pedrão. É boa. Ô, Du, vamos entrar em umas polêmicas aqui agora. Vamos falar de substituição. Substituição é o seguinte, eu vou passar um pouco direto na substituição primeiro aos 10 minutos do segundo tempo, que foi Rafinha por Antony, porque foi peça por peça, eu não tenho que explicar ali taticamente, então dá para explicar. Também, né? Eu vou pular essa daí também, mas assim, eu quero que a gente leve agora pro torcedor que não faz muita análise, o torcedor apaixonado, como explicar para esse torcedor, por exemplo, a saída do Vini Júnior pelo Rodrigo. O que o Tite queria fazer quando ele fez isso, velho? Como a gente explica isso? Pro torcedor assim, que fala assim, pra que ele tirou o Vini Júnior? Daí eu respondo o que pra esse cara? Eu acho que eu consigo entender o que o Tite pensou, apesar do tamanho da cagada que ele fez. Mas o que ele pensou? O André trouxe muito bem essa questão do lateral, da recomposição do Vinícius. E, poxa, o Vinícius não é um cara espetacular na recomposição. Ele não é o Romero do Corinthians, ele não é o Jorge Henrique. Então, ele pensou em colocar o Rodrigo. O Rodrigo, taticamente, ele é melhor do que o Vinícius para isso. Mas você tem o Vinícius. Você tem aí o que, na minha opinião, é o top 5 do mundo. É um cara que cria jogada. A cada uma bola que ele recebe, ele cria 2 jogadas. E aí você tira esse cara. E engraçado que a gente estava falando no grupo do WhatsApp, e eu estava mandando um áudio. Na hora que o Neymar fez o gol, eu estava tentando justificar isso daí, falando assim, o Vinícius é um cara que você não tira igual o Neymar. Para mim, o Neymar não fez uma partida espetacular. O Neymar estava ok na partida, só que, porra, é o Neymar, você não tira o Neymar. Porque é capaz de ele fazer o que ele fez. Você não tira o Vinícius, cara, pelo amor de Deus. Quando o Rodrigo estava aquecendo, até o André hoje estava falando no WhatsApp, pô, o Tite vai colocar o Rodrigo no lugar do Richarlison, então, caramba, legal, o Richarlison imaginei não tá que bem fosse hoje, um falso né? 9, né? A gente achou que ia ser um falso 9, aí sai o Vinícius, cara, você tá maluco, Cara, Tite. pior que eu tava vendo o jogo, os caras me perguntaram, teve um amigo meu que me perguntou, você acredita? Ele falou assim, cara, o Rodrigo tá no aquecimento, quem que ele vai tirar? Eu falei assim, olha, ele só tem 2 opções aí, cara. Ou ele vai tirar o Neymar ou o Vini. Eu nem pensei no Richarlison, igual vocês estão falando. Eu falei, ele vai tirar o Neymar ou o Vini. Eu falei assim, mas o Neymar, cara, com 60 minutos de jogo, não vai sair. Não vai sair, de verdade. Então ele vai tirar o Vini. Daí ele tirou o Vini. Daí eu falei, nossa, ele tirou o Vini. Fudeu. O Vinícius, cara, a única coisa, sem pegar no pé do Tite, que eu penso, é que assim, o Vinícius já tinha explodido no Real Madrid e ele não tinha ainda sendo titular com o Tite. Ele estava sendo discutido a titularidade dele, apesar da temporada que ele fez no Real Madrid com o Tite. E o Tite, apesar de ele ter evoluído muito pós-Copa América, nessa reformulação da seleção que ele fez, para deixar a equipe mais leve, ainda é um cara que taticamente é muito preocupado, e preocupado até demais, que me incomoda. Então, assim, o lateral direito está subindo. O Vinícius não está acompanhando. Dane-se, o lateral que marca o Vinícius. Quero ver com o lateral lá no ataque e o Vinícius recebendo a bola nas costas dele. Vai acontecer o quê? Agora não, o nosso técnico se preocupa em marcar o lateral. E aí o Vinícius não marca, eu vou sacar o Vinícius. É uma burrice, cara. Porque o Vinícius tem a condição de fazer algo muito parecido com o Neymar. Não tá no nível do Neymar hoje. Não tá. Mas tem condição de fazer algo muito parecido com o Neymar na questão do improviso. Quem que improvisa nessa seleção? Neymar e Vinícius. Vai mexer no Vinícius. Não me conformei. Eu não vou falar que eu torci pro Brasil perder, porque, porra, não dá, mas... Que cagada do Tite, cara. Você tá engasgado com essa do Vini, né, cara? Pô, demais. Demais. Foi a pior alteração mesmo. Então, Andrezão, Júlio, vocês têm alguma coisa para falar dessa alteração diferente do Edu ou a gente pode passar para a próxima polêmica? Vamos lá, André, fala aí. Eu imaginei, Pedro, que nem o Eduardo trouxe aí,
que ele fosse fazer, até mandei no grupo aqui quando a gente estava assistindo o jogo, que ele fosse voltar a colocar no lugar do Richarlison, porque o Richarlison não estava bem na partida, o Richarlison não estava conseguindo jogar, e eu falei assim, bom, ele vai tirar então essa referência, tá presa ali entre os zagueiros que não tá fazendo nada, e vai voltar para aquele esquema do falso 9, com o Neymar e o Paquetá entrando cada hora um ali dentro, até para tirar a referência dos zagueiros, né? E ele ganhar mais uma opção de ataque, né? Seria até uma saída viável, seria até uma saída inteligente se ele fizesse isso. Porque aí os dois zagueiros estavam confortáveis marcando o Richarlison, eu tenho que se coçar. E agora? Quem que eu marco? E agora? Eu corro atrás do Neymar ou eu fico esperando? Não, mas se eu correr atrás do Neymar, o Paquetá vai entrar. E aí? Para você criar essa dúvida nos zagueiros também, né? Poderia ser uma saída, mas ele não pensou isso pelo jeito. Fala, Du. Não, isso só seria algo parecido com o que o Modric fez fugindo do Casemiro. Você coloca o Rodrigo no lugar do Richarlison, o zagueiro não ia ter que marcar, né? Não, então, é o que eu tô falando. O Gvardiol, puta de um zagueiro, né? O Lovren, ele é o complemento, digamos assim, o grande nome da defesa é o Gvardiol. O Gvardiol deitou hoje pra cima do Richarlison. O Richarlison não viu bola, entendeu? O Gvardiol pôs ele no bolso e falou, daqui você não sai hoje. E não saiu mesmo, cara. Entendeu? Por quê? Porque ele tava ali de referência e falou, aqui é a minha área, aqui eu domino. Então sai dali, entendeu? Tira alguém, vem aqui agora, vem me buscar aqui no meio. Daí ele fica naquela, se eu for, vou deixar aberto aqui, vai entrar alguém. Se eu não for, o cara vai estar no meio livre para receber a bola. E aí? Entendeu? Você criaria pelo menos uma dúvida na marcação da Croácia. Não, nem isso. Né, Júlio? Mas aí são decisões que um técnico de futebol tem que tomar. Ou ele faz isso, de tirar a referência, ou ele bota um cara especialista, que foi o que ele fez. Ele botou o Pedro. Depois, né? Porque a gente sabe que o Richarlison não é um cara que joga na 9 ali. Ele está 9, ele não é 9. Então, o que o Tite fez? Acho que... E aí eu consigo perdoar, vamos dizer assim, se essa é a palavra, o Tite... Ele botou um cara especialista. E o jogo melhorou, eu acho. Melhorou. O jogo do Brasil melhorou depois que o Pedro entrou, porque o Pedro consegue flutuar entre os dois zagueiros com mais facilidade do que o Richarlison. E brigar fisicamente, né? Mas o que você achou do Vini? Então, eu vou falar do Vini Júnior agora. Eu não faria a substituição que o Tite fez, mas eu entendi o porquê ele fez. Assim que o Rodrigo entrou, a gente viu ele fazendo jogadas com o Neymar e ainda era o Richarlison quando ele entrou, sim, não era o Pedro ainda, que ele fez 2, 3 jogadas ali que o Brasil conseguiu, de repente, vazar um pouco a defesa e tal. Eu acho que na visão do Tite, a questão dele tirar o Vinícius e colocar o Rodrigo é ele ter um pouquinho mais de poder de finalização do lado esquerdo. Pouquinho mais. E a gente sabe que o Vinícius Júnior tem um pouco mais de dificuldade com relação à finalização. Ele é um cara mais construtor e o Rodrigo finaliza melhor. E eu acho que ele quis dar um pouquinho mais de poder de finalização para esse lado esquerdo do Brasil. Sim. Eu não faria a substituição. Eu acho que o Brasil precisava mais de criação do que de finalização. Até porque aquela entrada ali era o lado do Lovren, né? E perdeu também profundidade, né? Porque o Vini joga bem aberto. O Rodrigo, assim, apesar de parecer ter sido uma peça por peça, igual foi Rafinha por Antony, você fazer o Rodrigo pelo Vini vai parecer peça por peça. Mas a característica é diferente. O Rodrigo, sem a bola, entra na área. Sem a bola. Então, assim, o Vini Júnior, sem a bola, abre para ele pegar a bola e vir para a área, assim, entendeu? É muito diferente ali o jeito de jogar um dos outros. Acaba que o Rodrigo, na cabeça do Tite, foi assim, vai jogar mais perto do Neymar, igual o Julião falou. Mas não deu muito certo, né? Apesar do gol no primeiro tempo da prorrogação sair disso, de uma tabela dos dois perto um do outro, né? Mas até rolar lá, nossos corações passou por quanto? Quanta arritmia até o gol do Brasil nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação, cara. O Vini foi substituído com 60 minutos de jogo, cara. Então, Pedro, e teve 2 bolas assim tiveram 2 bolas que é muito o que você falou agora, que eu reparei, que como me incomodou muito, eu acabei reparando, tentei reparar mais durante o jogo. Teve 2 bolas que o Neymar dominou pelo meio e o lado esquerdo vazio, que era aquele negócio para espaçar a área adversária, porque o Rodrigo estava dentro da área. Então eram 2 bolas que até eu comentei aqui com a Cláudia, nossa, olha a ponta esquerda. E o Danilo não sobe, porque estava fazendo volante com o Casemiro, você entendeu? Então não estava subindo. Então acabou que fechou o Rodrigo ali, a gente perdeu mais espaço no ataque ainda, na minha opinião. Mas assim,
Vamos passar para a próxima polêmica, que o Eduardo e o André trouxe para mim hoje na tarde, eu quero passar para vocês. Até esse momento do intervalo e desses primeiros 20 minutos do segundo tempo, Paquetá não jogava bem, Modric criava muito, e lembramos sempre que o Paquetá joga na seleção brasileira como segundo volante, ele joga entre o Neymar e o Casemiro, então ele tem uma função de marcação. E o Modric estava muito longe do Casemiro para o Casemiro ir lá marcar o Modric. E o Paquetá não estava marcando o Modric. Então, assim, e além disso, as funções ofensivas do Paquetá também não estavam aparecendo, né? O Paquetá ofensivamente até aquele momento não estava fazendo nada. Então era um jogo ruim do Paquetá. Por que vocês trouxeram a questão de trocar o volante? Ou o Fred, né, que é a opção do Tite, ou o Bruno Guimarães, para encostar mais no Modric e tirar a saída de bola da Croácia. Por que naquele momento não rolou essa substituição, meus amigos? E daí eu já vou entrar na próxima pergunta. Porque a gente teve 3 substituições no tempo regulamentar, eu vou pular 2 da polêmica. A primeira do Antony pelo Rafinha, que eu já falei. A segunda a gente acabou de debater do Vini pelo Rodrigo. E a terceira foi o Pedro pro Richarlison, que eu também vou pular, que a gente já conversou um pouquinho aqui e acaba sendo peça por peça. Na prorrogação você ganha o direito de mexer de novo e depois ele não mexeu no primeiro tempo da prorrogação. Paquetá jogou o primeiro tempo da prorrogação, até que saiu o gol do Brasil com o passe do Paquetá. Daí, no segundo tempo da prorrogação, já no intervalo, né, na virada, ele trouxe 2 peças novas. Daí ele trouxe o Fred e o Alexandro para campo. Daí o Fred entrou no lugar do Paquetá para fazer justamente isso que vocês pediram no intervalo do primeiro para o segundo tempo normal, Eduardo. Por que ele fez isso só no segundo tempo da prorrogação? Porque assim, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque fica difícil, de novo, explicar para aquele torcedor apaixonado que não faz uma análise tática que nem a gente está falando assim, agora o Brasil está ganhando, agora o Brasil precisa manter a bola no ataque. Por que ele tirou um meia para recuar o time com o Fred, entendeu? Porque a cabeça desse cara é assim, por que ele vai recuar o time com o Fred? Por que a gente vai largar a mão de atacar agora? Você entendeu? Então, o que eu falo para esse cara? O que eu falo para esse cara, Andrezão? É assim, na verdade, o torcedor pode acreditar que seja vou recuar o time, mas na verdade não era isso. Na verdade era, vou colocar um jogador, vou perder uma peça em campo, porque esse jogador não vai participar do meu jogo praticamente, para marcar apenas uma peça do meu adversário. Que a ideia era a marcação individual. Mas que ironia, né, Andrezão? André. Assim, vai continuar, Andrezão. Mas que ironia, você falou assim, eu vou perder uma peça porque esse cara não vai continuar. Mas quando a gente estava descrevendo o gol da Croácia, você me trouxe que o Pedro dominou a bola, fez o pivô e tocou para a entrada do Fred que estava atacando. Então a gente não perdeu uma peça. Essa que é a questão. O Fred não estava atacando, ele estava marcando o Modric. O Modric estava ali. E aí, quando o Pedro pegou a bola, ele viu o Fred, vou dar o Fred. E o Fred acreditou na jogada, quando ele deveria continuar marcando o Modric. Esquece a bola, entendeu? Ele não fez isso. Mas daí também, Andrezão, não dá nem pra julgar, né? Não é nem culpa dele, porque não, quem é que não vai querer infiltrar? Se você estiver jogando e ver aquela bola entrando, né, Pedro? Prorrogação da Copa do Mundo, né, cara? Não tem como, desculpa, Pedrão. Não, desculpa. Isso que tá falando se resume a nós aqui, no futebol de quinta-feira. O jogador profissional do calibre do Fred não pode fazer isso. O cara tem que ter inteligência tática. Não, mas mas o Neymar fez um pivô. O Neymar fez um pivô que a jogada certa ele rolar para trás pro Vini entrar batendo, ele não rolou, porque o cara quer virar e quer fazer o gol. O Neymar também quase fez gol que o goleiro impediu na entrada dele pela esquerda no segundo tempo, e ele quase fez um gol embaixo das pernas do Livakovic, mas ele defendeu mais uma do Neymar, que ele também podia ter rolado no meio. Os caras querem botar pro gol, os caras querem fazer gol. Mas a gente tá falando de um atacante, Pedro, a gente tá falando do Neymar, atacante. Assim, quando você tá falando do Fred... O Fred é um Mas meia. O Fred faz infiltração em todo time que joga, Junão. Todo time que joga. Mas então, assim, foi uma jogada. Hoje ele entrou para outra coisa. Ele viu a oportunidade, Pedro. Ele viu a oportunidade. E ele foi atrás, só que ele não deveria ter ido. Essa é a questão. Ele não deveria ter ido. Mas discorda de quem? Tu discorda de mim, do Júlio? Discorda de quem? Eu discordo do que o André falou em relação ao Tite, cara. Porque ele não entrou para marcar o Modric, André. Ele entrou para recuar o time sim, cara. Não, entrou para marcar o Modric, Eduardo. Se fosse para marcar o Modric, ele tinha entrado no primeiro tempo, no segundo tempo. Mas é isso que eu tinha te falado. Mas é isso que eu tô te falando, Eduardo. Ele só fez isso depois que o Brasil fez o gol.
Então, mas nessa hora que ele faz o gol, o Tá Tite errado. sempre tem que marcar o Modric. O timing tá errado. Cara, tinha que ter o Modric antes. O timing Não, está pra mim, a errado. cabeça do Tite foi pra recuar o time, Não sim. foi, não. Tanto que ele ficou marcando o Modric. Você pode... Pega o jogo aí depois que ele entrou pra ver. Não, marcou porque Ele marcou o a Modric o posição de jogo campo- todo. Não, Não. O Fred, se tivesse ficado recuado, ele não tinha ido lá na frente marcar o Modric. Como ele fez no segundo se tempo o da prorrogação Modric inteira. fosse uma preocupação pro Tite, o Tite tinha conversado com o Paquetá pra jogar mais próximo do Modric. Ah, duvido. O Modric dominava a bola, ninguém ia em cima dele. Duvido, porque O Modric primeiro... pro Tite não foi uma preocupação, cara. Porque primeiro ele não imaginou que o Modric fosse jogar ali atrás como ele jogou, né? No primeiro tempo, tá? Primeiro começa por aí. Então ele imaginou que o Modric ia jogar de meia e o Casemiro ia marcá-lo. Já aconteceu errado. Aí tá certo do Casemiro não sair para ir morder o Modric lá atrás. Ok, porque o Casemiro tem que guardar a posição dele ali, certo? O Paquetá poderia sair? E Poderia. nem o Paquetá. O Paquetá poderia sair? Poderia, mas ele ia deixar um buraco entre ele e o Casemiro. Então quem teria que marcar o Modric ali? O Neymar. Você acha que o Neymar vai marcar o Modric? Não, eu acho que o Exatamente. Paquetá poderia marcar sim. O Brasil tinha 5 defendendo atrás, cara. Os 2 laterais eram defensores, mais o Não, Casemiro. Desculpa. Se o Paquetá sai para fazer a infiltração, se sai para avançar para marcar o Modric, que estava jogando entre os zagueiros para fazer a armação do jogo, o Brasil já estava com 1 a menos no meio-campo. Se o Paquetá sai para fazer a marcação, olha o buraco que ia ficar e a superioridade numérica que a Croácia ia ter no meio-campo. E tem Kovacic, Eu acho que tem é por isso que o Brozovic, Paquetá tem não saiu. Pazalic. Não é só o Modric. Tem Quem se tinha deixar que os outros marcar livres, já o era. Modric? Quem Não, tinha que tudo marcar bem, o meus Modric na senhores. saída era o Neymar. Mas não vai Mas marcar. tudo bem, isso aconteceu o jogo inteiro. A pergunta é, por que ele foi fazer essa substituição no intervalo da prorrogação? Porque Já agora não vai aconteceu o acontecer jogo mais. inteiro. Eu estou ganhando, Não, agora não vai acontecer não mais. Entendeu? Mas É o isso. jogo inteiro não teve um chute no gol, André. Não teve um chute no Não. gol o jogo inteiro. Tá colocando como se fosse um puta problema o Modric tá armando da onde ele tava armando. Porque realmente era um problema, mas não tava tendo capacidade criativa depois do Modric da Croácia, Não, entendeu? Pedro. Assim, já aconteceu isso o jogo inteiro. Por que no intervalo da caralha da prorrogação ele vai fazer isso, entendeu? Você sabe por quê? Porque a partir do momento em que a Croácia toma o gol, o Modric não vai mais armar entre os zagueiros. Ele vai avançar. Isso. Mas E aí ele não você avançou, põe- e aí Júlio. você- Mas o Ele jogo avançou, da sim. Croácia Lógico saiu que com ele no avançou. mesmo lugar, cara. Mas ele avançou Não, sim. mas Mas é o gol porque... da Croácia foi Não. com ele armando a bola no mesmo lugar. Não, pelo amor de Deus. Vocês podem falar de outras jogadas que ele pode ter avançado, mas o gol da Croácia saiu com ele armando do mesmo lugar que ele armou o jogo inteiro, cara. E aí, mas pega a jogada, o time inteiro da Croácia estava posicionado ali. A jogada inteira estava para trás porque foi um erro de infiltração do Brasil. O Modric estava recuado porque o time inteiro da Croácia estava recuado. Era um contra-ataque. Ele não estava armando, ele não estava começando uma jogada vindo dos zagueiros igual ele estava. Quando o Brasil faz o gol, automaticamente o Modric vai para frente. O Tite sacou, falou: peraí, então aqui eu vou tirar o Paquetá e vou colocar o Fred só para marcar o Modric. E isso aconteceu até o Mas, gol. meus senhores, então a substituição dele, na boa, para mim, não valeu de nada, porque se era um contra-ataque, o Brasil não parou de atacar. Se o Brasil não parou de atacar, não precisava trocar Fred por Paquetá, ué. Deixa o Paquetá fazendo a função que ele estava fazendo o jogo inteiro, cara. De verdade. Não surtiu efeito algum, porque o Brasil não mudou o jeito Não de surtiu, jogar, porque a gente continuou tomou gol. Se não atacando. tivesse tomado gol, ele era gênio. Então, mas então não tem Aí a gente explicação resume resultado tática. sempre, né, André? Aí a gente resume resultado sempre, né? É o que eu tô Se falando. ganhou é gênio, se perdeu é É o que eu burro. tô falando, mas assim, é fácil ser engenheiro de obra pronta, ver o resultado e falar, não deveria ter tirado, não sei o quê. Se não toma o gol, ele ia ser gênio, cara. Ele ia ser gênio. Pô, ele pôs o Mas, Fred André, ali e a sempre Croácia vai morreu ser no assim, jogo. André. Mano, Mas entendeu? sempre vai ser assim, André. E sempre vai Mas, ser meus assim. senhores, para concluir isso, da minha parte, eu só queria dizer o seguinte, que eu concordava com vocês na substituição do Tinha Paquetá que ser pelo antes. Fred ali Tinha que para ser antes. reforçar o meio de campo, lá no intervalo do primeiro tempo ou no começo do Isso. segundo tempo. Isso. Ali, quando o Paquetá estava quente, acabou de dar um passe para gol e tava bem no jogo, você vai tirar o Paquetá para quê? Ali cagou, cara. Desculpa, para mim não tem porque explicação assim, tática alguma. Porque assim, só para eu comentar essa parte, eu não gostei do Paquetá a Copa inteira. Para mim, o Paquetá foi uma insistência do Tite em algo que não estava dando certo. O Tite morreu, para mim, com algumas convicções, e o Paquetá é uma delas. O
Paquetá Mas a questão é que o reserva do Paquetá, né, velho, era o Fred que também não estava bem, e a chance que o Bruno Guimarães teve, ele foi muito mal naquele Brasil com o time reserva. Então, pro Tite tirar o Paquetá, ele tinha que mudar toda a tática, né? Mas, Pedro, daí ele teria que mudar o jeito do Brasil jogado. Daí ele insistiu no Paquetá. Mas, Pedro, em 94, por exemplo, o Raí era o titular absoluto, igual o Paquetá era agora. Não rendeu os 2 primeiros jogos, o terceiro jogo ele foi pro banco, cara. Entrou o Mazinho, que nem meia era. O Zinho foi adiantado para ser o meia do Brasil naquela Copa e deu certo, a gente foi campeão. Ou seja, o treinador tem que enxergar e tem que fazer alteração. Ah, mas ele é o meu camisa 10, ele é o meu armador. Não, cara, tem que mudar. Se não tá dando certo, muda, cara. O Tite não. A gente brincou aqui no começo de que, citando exemplo 94 e 2002... Mas, Andrezão, agora eu preciso dar uma cutucada em você, cara. Agora você pode falar que não estava dando certo, mas até o apito inicial de hoje, o Brasil era uma máquina na sua cabeça, cara. Mas era. O Brasil é ainda. O Brasil continua sendo uma máquina. O Brasil continua sendo uma máquina. O Brasil continua sendo uma máquina. Tá? O Brasil, de novo, vou repetir, o Brasil continua sendo uma máquina. Se não tivesse tido, por exemplo, as lesões que teve no começo da Copa, estaria jogando com Danilo na dele, Alexandre na dele, o Neymar 100% fisicamente, você ia ver se ia ter Croácia, se ia ter Camarões, se ia ter quem quer que seja ganhando do Brasil. Não ia ter, velho. A França teve antes da Copa, E a contusão que a França teve na Copa ajudou a França, porque o Theo Hernandes é muito melhor que o irmão dele. Então, assim, a verdade é a seguinte, o Brasil se fudeu durante a Copa, e fudeu o Brasil durante a Copa, tá? Durante a Copa. É diferente, não vem comparar com a França, não. A França foi tudo antes, então ela pôde planejar tudo antes da Copa começar, tá? Ela pôde planejar tudo antes da Copa começar. O Brasil não teve esse tempo. Foi durante a Copa, foi nos jogos da Copa. Nos jogos. E se não tivesse acontecido isso, o Brasil continuaria sendo uma máquina. E não teria time nenhum pra parar o Brasil, não. Como não tem, tá? O que aconteceu hoje é uma puta de uma sacanagem com que pessoas dessa idade aqui, ó, tá? Dessa idade aqui, porque sabe que a seleção brasileira é melhor que todas as outras. E sabe, e é verdade que a seleção brasileira é melhor que todas as outras e não vai ganhar a Copa. É uma sacanagem com ele aqui, tá? É a mesma coisa que aconteceu em 82 e 86, por exemplo. Tá? Que o nosso queridíssimo Tele Santana perdeu a Copa duas vezes com a melhor seleção. O Tite conseguiu a mesma coisa. Do 18 e 22 é a mesma coisa, cara. A melhor seleção e perdeu a Copa 2 vezes seguida. É sacanagem com ele. Tá? É sacanagem com essas crianças aqui. 82, entendeu? É sacanagem com o nosso compadre Albertinho. Melhores, tá? Né, Andrezão? É sacanagem com o nosso compadre Albertinho. Que sabe que a seleção brasileira é a melhor que tá aí. É melhor que tá aí e não vai ganhar a Copa. Não é o melhor que a gente já viu, Andrezão. Mas dessa geração, dessa Copa aí é a melhor seleção. Ficou muito claro isso pra mim. Você não quer que compare com a França, porque as contusões foram antes da Copa. Então, a França pode se planejar pra isso, cara. Tá bom, mas a Argentina pode, perdendo o Di Maria agora, e a Argentina tá ganhando sem o Di Maria, e o Di Maria é a segunda peça mais importante do elenco, cara. Foi bom o Di Maria ter saído, porque o Di Maria tava sendo arrastado lá na ponta direita. Ele Brasil perdeu por incompetência do Brasil, cara. O Di Maria machucar resolveu o problema pro Scaloni, porque o Scaloni não sabe onde colocar o Di Maria no time, mas ele tem que jogar porque ele é o Di Maria, entendeu? O Di Maria machucou, agora o Scaloni pode colocar do jeito que ele quer o time, entendeu? A gente já vai chegar na Argentina, gente. Vamos voltar pro Brasil. Não dá pra... Foi só uma pincelada rápida. Fala, Acabou. Manda aí. Não, é o seguinte, cara. Eu acho que o Brasil perdeu por um chute no gol. Foi isso. O Brasil cometeu um erro no jogo. Um erro. Foda. Se você for analisar... Ainda desviou. Quase foi o chute bloqueado. Quase. Então, assim, se você for analisar friamente o jogo... O Brasil perdeu o jogo por causa de um gol, de um lance, de um chute ao gol da Croácia. Dá pra gente falar que a gente foi... Não dá pra gente falar que o jogo foi um desastre. É isso que eu tô falando. Entendeu? Não a gente dá, perdeu por um mas gol. o que eu tô querendo dizer é que... Você quer falar que o Brasil é uma porcaria, Pedro. O Brasil não é, cara. Assume. O Brasil é o melhor time que tá nessa Copa, mano. Eu não quero dizer que o Brasil é uma porcaria. Não é. Não é porque nós estamos fora, Andrezão. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, é que o Brasil foi o time que mais... A seleção de 82 não era a melhor da Copa de 82. Eu não tô falando de 82. Eu tô falando responde pra mim. A seleção de 82 não era a melhor seleção de 82. Sei lá, eu não era nem espermatozoide nessa época ainda. Responde, cara. Você quer fugir do assunto, é isso.
Você não quer aceitar que eu tenho razão e você não, mano. É só isso. A seleção de 22 é a melhor do Brasil, mano. Pô, aceita. Não, cara, eu tô falando dessa Copa. Eu tô falando dessa Copa. A seleção do Brasil é a melhor. Foi eliminada precocemente, mas é a melhor. Não é. 82 do Brasil foi eliminado precocemente e é a melhor. E ficou pra história como a melhor. É a melhor, cara. Aceita. Porra. O Brasil é a melhor seleção dessa Copa de 22. Tá? O Brasil é a melhor seleção da Copa de 22. Classificados com 3 gols pró, cara. O único jogo que a gente fez foi contra a Coreia. Pelo amor de Deus, o que eu tava querendo dizer no meio do meu raciocínio é que é o seguinte: o Brasil, embora o Júlio tenha trazido isso, o Brasil perdeu por um erro. Foi um chute, tudo mais, tudo bem, Julião. Mas o Brasil, para mim, foi o time grande, a seleção gigantesca, a máquina, a melhor da Copa que tá fazendo André da Chilique aí, que teve mais dificuldades para ganhar de times fechados, cara. O Brasil apanhou para ganhar da Sérvia, o Brasil apanhou para ganhar da Suíça, o Brasil perdeu para Camarões e o Brasil apanhou para ganhar da Croácia hoje. A França, a Inglaterra, tudo, mas não tá tendo essa dificuldade que a gente tá tendo. Portugal jogou com a mesma Suíça e enfiou 6. E a Suíça jogou igualzinho contra o Brasil, né? Então, jogou igualzinho contra o Brasil, né? Mas jogou, enfiou 6, cara. Jogou, igualzinho. Enfiou 6, ainda é a Suíça, ainda é a Suíça. Não, mas, ô, Pedrão, aí você tá sendo resultadista, cara. Aí você tá sendo resultadista. Olha o jogo. O Brasil era muito bom para não concluir as jogadas de gol que criou. Precisava fazer mais gol. Tinha que ter ganho o primeiro jogo de 2-0 igual ganhou, o terceiro de 3, ganhar de Camarões, mesmo que seja de 1-0. Daí ganhou de 4-0 contra a Coreia, dando aquele show de futebol. Tinha que ter feito 8, 9 nisso. E hoje não. Hoje mostrou a mesma fragilidade que mostrou nos primeiros jogos. Então, se essa máquina... Só estou falando isso. Se essa máquina toda aí, que vocês acreditam que seja, precisava fazer mais, cara. Precisava fazer mais, velho. Não estou sendo resultadista. A questão não é máquina. A minha discussão com o André é antes da eliminação do Brasil já, Julião. O Brasil precisava fazer mais, cara. Tá bom. Não, pode continuar. Eu só acho assim. Você falar que o Brasil demonstrou uma fragilidade, eu acho que não se aplica. O Brasil teve um contra-ataque que ele tomou contra a Croácia e ele tomou um gol e aí a gente vai para os pênaltis. E pênaltis é muito mais um jogo mental, que a Croácia estava no auge de ter empatado o jogo e o Brasil tinha acabado de tomar o empate e pênalti é isso. E aí depois a gente vai falar dos pênaltis, tem muitas outras coisas para falar dos pênaltis, mas não dá pra gente falar que o Brasil, que a Croácia explorou uma fragilidade do Brasil. Não. Cara, a Croácia foi um time... Eu usei a palavra fragilidade, eu não sei se eu falei fragilidade, mas se foi fragilidade, eu não... Desculpa, vou reformular. Não é fragilidade defensiva igual vocês estão acreditando que seja. Vamos reformular para falta de criatividade, para maior ofensividade, porque máquinas tomam conta do jogo e destroem, cara. Se o Brasil é essa máquina toda, eles tinham que ter destruído. A gente não destruiu, cara. Não destruiu em nenhum jogo. A gente só não tomou gol. Mas a gente não destruiu. Não, e assim, o que eu acho, por exemplo, é que o Brasil... Cara, eu entendo tudo isso daí. Foi só um chute pro gol. O goleiro da Croácia foi o melhor em campo. Cara, tudo beleza, cara. Mas o Brasil perdeu, não perdeu para outro time fazendo cera, fazendo caicai. O Brasil perdeu porque a estratégia da Croácia foi melhor, cara. E assim, a estratégia da Croácia foi melhor e a estratégia era levar para os pênaltis? Era. Tomou um gol e depois foi com tudo para cima e fez um gol no único chute que desviou no zagueiro? Foi, mas foi a estratégia da Croácia. Enquanto a estratégia da Croácia deu certo, a do Brasil não, cara. E o Brasil, na minha opinião, tinha peças para mudar o jogo que não foram usadas. O Brasil não usou. Tudo bem que o Bruno Guimarães não entrou bem, mas num jogo igual hoje, que precisava ter um equilíbrio um pouquinho maior, por que não colocar o cara? Sabe, por que não colocar o Pedro antes? Tinha tanta coisa para mudar, que o Brasil tinha isso no elenco, então eu não consigo vir aqui e ficar só elogiando o Brasil, eu não consigo vir aqui e achar que é ótimo perder para uma seleção onde o goleiro adversário é o melhor em campo, que o Brasil tem a melhor seleção de todos os tempos, é o melhor da Copa, era a Copa mais fácil, o Brasil perdeu. Não dá, cara, não dá para aceitar tudo isso. Eu entendo todos esses argumentos, mas só não consigo aceitar, cara. Só não consigo achar isso
Pô, que legal, o goleiro adversário fez um monte de defesa, que bom, perdemos. Não tem nada Perdemos, de cara. legal, não, Eduardo. Não tem nada, não é que legal, não. E daqui a pouco a gente pode pegar, o André, a gente pode pegar igual comentaristas de Espanha e Marrocos e nós espanhóis falando, tivemos posse de bola, tivemos isso. Cara, perdemos. Você tem que admitir que o negócio não foi bom. Ó, essa analogia aí foi boa. E outra, se a gente é uma máquina, cara, eu quero que o melhor cara do campo seja o Richarlison, o Vini Júnior ou o Neymar. Eu não quero que o melhor cara do campo seja o Éder Militão, velho, de verdade. O Brasil, quando tem muito poder defensivo, é porque tá devendo no ataque. Historicamente é assim, cara. As nossas seleções são ofensivas. A gente ganha a Copa atacando e ganhando assim, velho. Já faz uns 15, 16 anos aí que o Brasil só fala de zaga. Nossa zaga é maravilhosa. É Thiago Silva e não sei quem mais. E a gente não toma gol. Nossa, que ferrolho. O Brasil é muito bom aí, ó. Mais uma Copa que a gente tem uma puta de uma zaga e mais uma Copa que a gente perde, velho. Simples assim. Enfim, mas aí vamos você tá passar sendo para a próxima assunto. Eu não estou sendo resultadista, eu estou falando que o Brasil é o Brasil pela criatividade, pelo futebol arte, por tudo que a gente apresentou para o mundo ao longo dos anos. E agora, nas últimas 4 Copas, pelo menos, o Brasil é o Brasil da tática, o Brasil é o Brasil europeu, o Brasil agora é o Brasil defensivo. Cara, não falta muito do nosso gingado ainda, pelo amor de Deus. É o Brasil que o Vinícius Júnior é substituído porque não acompanha o lateral. Pois é, aí ó, tá aí um outro exemplo bom, hein? O Vini Júnior, que é o da criação de jogada do gingado do Rabisco, foi substituído porque precisava de um poder defensivo maior ali. Ah, não dá, pra mim não dá. Eu não desculpa, acho que ele foi substituído por causa disso, mas tudo bem. Não, a gente já falou por que ele foi substituído, mas daí o Danilo não subia, né? Então, assim, pode me xingar, pode achar o que for, mas eu ainda acho que a seleção saiu devendo. Não vem falar pra mim que era a melhor da Copa, porque não é, saiu devendo. A melhor da Copa vai ganhar a Copa. Pra mim é simples. Tô sendo resultadista? Beleza, tô sendo resultadista, mas se a Croácia ganhar a Copa, ela mereceu ganhar a Copa. Se o Marrocos ganhar a Copa, ele mereceu ganhar a Copa, mano. Não adianta falar que Portugal merecia ter ganho, que a Inglaterra jogou mal contra a França, mas ganhou nos pênaltis. Meu, quem ganhar a Copa é merecedor de ganhar a Copa. Uma puta dificuldade de ganhar a Copa, mano. Pelo amor de Deus, não dá pra falar que o Brasil é a pica das galáxias e a gente tá cagando na cabeça dos outros. Daí entra aquela questão que a imprensa estrangeira fala que a gente é arrogante. Porque a gente sempre acha que a gente vai entrar essa porra pra ganhar. A gente tá na Argentina e eu não tô sabendo? E a gente não apresenta futebol para ganhar. Andrezão, ficamos devendo. Se você achar que a gente não ficou devendo, o problema é você. Você tá falando de arrogância? Se você achar que a gente não Você tá falando de arrogância, a gente é argentino e eu não tô sabendo? A gente é arrogante? As outras imprensas de outros lugares do mundo falam que a gente tem essa arrogância. Você vai falar que não. Não é arrogância. Qual é a arrogância? Arrogância é quando você não é, quando você não tem e diz que é e diz que tem. Aí você é arrogante. No nosso caso, não. A gente é e a gente tem. A gente não é arrogante. Entendeu? Arrogante é a Argentina, que não é e que não tem, que diz que tem. Aí essa é arrogante. Então tá bom. Senhores, faltou alguma coisa desse jogo? Então, quer falar, Lu? Pode falar. Eu queria falar sobre um comentário de goleiro. Olha assim, se o Tite tivesse reconhecido o que o Cássio faz no Corinthians, a gente não tinha tomado nenhum desses gols que a gente tomou nesse jogo. E eu acho que até na Copa, nenhum. Ô, Gu, você tá pegando as doidices do seu pai aí, mas você tá certo, viu? Aqui não dá pra chamar o Cássio pra essa Copa por causa de outros fatores, Gu. Mas agora eu tenho outra pergunta pra você, Andrezão. Você tá com os ânimos aflorados aí, cara, que você tá bravo. Diz pra mim, então, já que a gente foi pros pênaltis, tava 1-1, certo? Agora não pode ser resultadista, exato, como vocês estão me chamando aí. Exato. Mas é certo colocar o Rodrigão para bater o primeiro, o Neymar por último, você achou certo o que aconteceu? Me conta aí. Não, e você tá no grupo, você viu o que eu falei quando foi para os pênaltis, eu falei, ó, já era. A gente não tem jogador em campo para bater pênalti. A gente não tinha 5 atletas em campo para bater pênaltis contra a Croácia, não tinha. Ele tirou quem podia bater, por exemplo. Ele tirou o Paquetá, entendeu? Ele tirou o Militão, podia bater. Então ele tirou a galera que podia bater pênalti. Aí vai sobrar pra quem? Aí eu acho uma puta de uma sacanagem ele pegar um moleque. Qual que é a idade do Rodrigo, Eduardo? 21. Um moleque de 21 anos, estreando em Copa do Mundo. Nem titular ele é pra abrir a série de cobranças contra a Croácia. É uma puta sacanagem. Ou no mínimo, uma falta de sensibilidade
de entender o momento que está sendo passado ali. O Brasil tinha acabado de tomar o gol de empate, todo o lado emocional do outro lado, o goleiro da Croácia voando, ou o Neymar bate primeiro, né? Ou o segundo jogador mais experiente que vai bater o pênalti ali, né? Bate esse primeiro pênalti, mas nunca poderia ter sido o Rodrigo. Né, André? Nunca. Bateu bem pra caramba, Nunca. baita pressão. Exato. Tinha que ser um jogador desse tipo. Tinha que ser um jogador desse tipo. Ou o Neymar, ou o Casemiro. Alguém que fosse bater e que fosse experiente para isso. Nunca botar essa pressão toda nas costas do Rodrigo. Tá? O Rodrigo é o menos culpado de ter errado esse pênalti. Essa é a verdade. Pessoal, Não, e o pior ainda, né, André? Que aí não tem mais essa obrigação de entregar a lista de 5. Um pênalti decisivo pro Brasil, o Neymar em quinto, Sim. o Marquinhos em quarto. Volta, Adianta troca. o Neymar. Bate o Neymar, põe a pressão do outro lado. Exato. então é isso que eu Soberba. ia falar. Não coloca o Marquinhos pra marcar um pênalti que seria decisivo. Colocava o Neymar já. Isso aí, ó. Até ele, com 10 anos, enxergou e sabia que era isso, cara. Entendeu? Eu acho que os caras até na Croácia eles deram uma adiantada, porque talvez o Modric fosse bater depois, ele bateu o terceiro pênalti, você entendeu? Eu acho que eles adiantaram o Modric também, cara. Eu acho. Porque o Modric no meio, não faz sentido nenhum o Modric bater ali no porque meio. Porque se a Croácia errasse o terceiro, entendeu? ficaria mais fácil pro Brasil tentar virar o pênalti, né? Então, adiantaram o Modric. É porque depois o Brasil perdeu o primeiro, todos da Croácia viraram mega importantes, assim, né? Então adianta todo mundo pra gente nem chegar no último, né? E deu certo. Entendeu, cara? E Julião? Tinha duas maneiras do Neymar não bater esse pênalti, né? Porque assim, como o Brasil podia bater, o Marquinhos podia errar, né? Então, como aconteceu, mas também a Croácia podia fazer e o Neymar nem batia. Exato, também né? tem isso. Porque então, o Neymar só bateria se o cara da Neymar Croácia errasse, né? Exatamente. O Alisson tinha que defender ainda por cima. Então, né? Não foi mal. E assim, sinceramente, eu acho, cara, assim, o Tite é um cara muito frio, teoricamente falando, tudo mais, mas ele fez tanta coisa errada nesse jogo, tanta coisa errada. Eu acho que na hora dos pênaltis, eu acho que ele passou a lista de 5. Parece que nem em campo ele tava, né? Ele desceu antes, parece que teve um negócio assim. Não, depois que acabou o jogo. Ele desceu depois, acabou o jogo, ele não cumprimentou ninguém e desceu. Eu acho que ele fez a lista de 5 e nem teve esse insight mesmo do Neymar, viu? Começou errado. Mas aí os jogadores têm que estar ali e ter esse feeling, eu acho que o treinador não tá ali. O Neymar tinha que chamar a responsabilidade, não é ele o astro do time. O Marquinhos tá levantando, tá saindo pra andar, o Neymar falou, opa, você espera aí, eu vou bater esse, se depois você bate o outro. Entendeu, mano? O Thiago Silva podia ter dado esse toque, o cara experiente. Exato. Entendeu? O Neymar podia ter chamado essa responsabilidade. E o treinador não fica junto com os jogadores no meio do campo ali, né? O treinador fica lá de fora. Lá na linha lateral. Não, por isso que eu acho que ele passou a lista de 5 e vamos nisso. Todo mundo deu uma viajada. Ninguém pensou ali na hora. Ninguém pensou ali na hora. Sim, nervosismo. Eu sei, Pedro, eu sei que é difícil. Mas nessa hora que a gente tem que ter um capitão, é isso. Por isso que ele trouxe o Thiago Silva. Porque nessa hora a gente tem que ter um capitão como o Dunga era. O Dunga, com certeza, por mais pressão, por mais nervosismo, ele teria tido esse... bate pênalti, né? Não, o Dunga mete a bola aqui embaixo do braço. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. É que se acontecesse isso, se o capitão do nosso time fosse o Dunga, mesmo com nervosismo, mesmo com tudo, ele teria botado a mão no peito do Marquinhos e falar, ó, não é você que vai. Neymar, vai lá. Entendeu? Era isso que ele teria feito, cara. E o nosso capitão hoje, ele é muito emocional. A gente sabe que ele é emocional. Ele se deixa levar pelas emoções. Por mais que ele tenha melhorado muito isso pode ter, nesse momento do pênalti, deixado ele cego de enxergar o que estava acontecendo, entendeu? Porque ali tinha que ser o Thiago Silva mesmo. Pra dar esse, não é você agora, Marquinhos, agora vai o Neymar. Pra saber que aquele pênalti era decisivo, entendeu? Isso. Acabou que o Rodrigo perdeu o primeiro pênalti, o Casemiro fez o segundo, e o terceiro pênalti fez o Pedro, que bateu muito bem, ele deslocou o goleiro, lindo, velho, numa paradinha antes de chegar na bola, ele deslocou o goleiro, bateu muito bem, chamou a torcida, mandou a torcida gritar. Aliás, então inflamou todo mundo negativo, ali. Hein, Pedro, pra torcida brasileira.
Ah, meu amigo, ficamos devendo muito, cara. Não é possível. E o pênalti, a torcida brasileira estava atrás do gol do pênalti. Eu fiquei imaginando aquela tortura, como se fosse ali, ó, igual cobrança de lance livre no último quarto do jogo de basquete, que a torcida tá atrás fazendo um auê pro cara errar o lance livre. A torcida brasileira não fez nada nos pênaltis da Croácia, cara. Vai cagar pra lá. Torcida Nutella que foi lá pro Catar também, viu, bicho? Vou te contar. Mas enfim, Julião, o que eu queria te passar agora é o quarto pênalti. Que jogo pro Marquinhos, hein, cara? Jogou bem a Copa inteira, jogou bem esse jogo, mas acabou que a bola desviou nele, no 1-1 que levou o jogo pros pênaltis, e nos pênaltis ele ainda erra o pênalti, cara. Bateu mal, Julião? Não, mal eu não acho que ele bateu, mas ele tentou colocar no cantinho, né? A bola não entrou, a bola na trave, bicho, é falta de sorte. Em pênalti é falta de sorte, não tem jeito. Ele botou no cantinho, então assim, não tem muito... Ó, eu queria só falar um negócio de pênalti. O pênalti do Pedro, vocês notaram que foi o único pênalti onde o goleiro da Croácia não foi no mesmo canto? Sim. Ele foi o único jogador do Brasil que conseguiu tirar o goleiro da Croácia. Ele esperou o Livakovic cair e deu da no cobrança. outro lado, Exatamente. Todos os outros, até o do próprio Marquinhos, ele foi no canto. Eu assisti o jogo do lado de um cara que ele falou assim, mano, os croatas aí, nessa altura do campeonato, eles vão bater no meio. Não é que 2 pênaltis iniciais da Croácia foi no meio, cara. Foi no meio. Mas, Pedro, eu posso só fazer um comentário sobre isso? É o seguinte... Faça quanto você quiser. Pode ser polêmico o que eu vou falar aqui, e isso talvez seja bom. Mas diferente do que muita gente acha, para mim, esse jogo da Croácia, esse time da Croácia é um time covarde. Chato, feio. Quando eu falo covarde, não é covarde de forma... Não é da pejorativa, né? Pejorativa. Quando eu falo covarde, é um time que faz o básico ali, só o feijão com arroz. É um time que não ousa, é um time que 4 jogos, 3 empates, né, Júlio? Não procura, sabe, o jogo. Entendeu? E esses pênaltis da Croácia são reflexo disso. São reflexo de que o cara falou, vai bater no meio. E é isso. É um time que vai ali vamos dizer assim, no garantido. Não faz nada de diferente. 5 jogos, 4 empates da Croácia, hein? Eu acho que a Croácia sabe muito bem a limitação dela, cara. Ela sabe o que ela faz de bem e aí ela usa a limitação dela e faz o jogo que é possível. Tem como você cobrar da Croácia fazer um negócio maravilhoso. Não tem atacante para isso, não tem uma criação assim. O meio-campo é muito bom e faz o meio-campo da Croácia jogar muito bem do que eles podem fazer. Eu acho que a Croácia joga muito bem jogando a responsabilidade para o outro time. E assim, ganha de mim. Marrocos está fazendo um pouco disso, sabe? Eu acho que eu repito, eu gosto muito dessa frase de que tem várias formas de você ganhar um jogo e a Croácia sabe exatamente o que ela precisa fazer para ganhar, cara. Tanto que teve na 2018, foram 3 prorrogações, né? 2 pênaltis e ela ganhou da Inglaterra na prorrogação, aí ganhou de novo nos pênaltis, ela sabe a limitação dela, cara. Você tem que confiar muito no taco do seu goleiro pra você deixar o adversário chutar 11 vezes no gol, bicho. Mas ele vai confiar muito no Croácia contra o Brasil, né, cara? O goleiro de 2018 era outro. Aí é a Croácia contra o Brasil, cara. Não tem como, entendeu? Mas o Japão contra a Croácia também finalizou bastante, cara. Não foi só o Brasil, não. A Croácia deixa jogar, né? Então tem que confiar no goleiro. Tudo bem que ele é bom, mas tem que confiar. O Brasil perdeu as cobranças de pênalti por 4-2 e a gente foi eliminada. Fomos eliminados da Copa. O ponto que eu achei positivo da eliminação, assim, nenhum ponto da eliminação foi positivo, mas o que eu achei legal é que, se é que tem alguma coisa de legal nessa eliminação, é que a imprensa brasileira não está batendo no Neymar. Porque toda a Copa, o Neymar apanhou o tempo inteiro. Tudo que dá errado na carreira do Neymar, ele apanha. E dessa vez, cara, acaba uma Copa, Brasil eliminado e o Neymar não saiu por baixo.
Ele machucado, fez o que fez, jogou bem, foi super-herói hoje. E graças a Deus a imprensa não tá batendo nele. E graças a Deus. Por que eu falo isso? Porque a gente não é conhecido por ficar batendo nos nossos ídolos, cara. Então, assim, vamos reconhecer agora, graças a Deus, o talento desse menino aí, que ele jogou demais. O Neymar foi um monstro aí nessa Copa do Mundo, como líder do time, como líder do vestiário, como liderança técnica dentro de campo. O que ele fez agora nesse jogo contra a Croácia foi demais. E a imprensa não tá batendo nele, nem a brasileira, nem a mundial. E por saber quanto ele apanha, é muito legal ver essa atitude da imprensa brasileira. E se ele quiser, daqui 4 anos, ele pode ainda jogar em alto nível e como camisa 10 do Brasil. Deve, cara. Se a gente vê Cristiano Ronaldo e Messi jogando, cara, o Neymar também vai jogar mais Copa, cara. Não pode ir embora, não. Neymar é o cara. Enquanto não nascer outro Neymar aí pra nós, o Neymar tem que continuar, cara. Não dá pra ele sair, não. Ô Pedro, e assim, eu vou além, até de pegar uma frase sua lá no grupo, que eu acho muito verdade, eu acho que a imprensa também não sabe e não pode criticar nenhum jogador dessa Copa. Não, então é isso. Você olha, todo mundo fez o que foi possível. Enquanto coletivo não funcionou, eu coloco demais na conta do Tite. Um pouco do que o André falou aí de outras seleções também, que o Brasil tinha um elenco muito forte e o técnico não soube aproveitar. E enquanto jogadores, cara, todos. E que bom, inclusive o Neymar, não dá para se falar absolutamente nada, cara. Não é ser resultadista. Não é nem ser resultadista. Cara. Pra mim, a culpa não foi do Paquetá. O Paquetá, onde ele arrebentou no campeonato francês, é pisando na área, jogando como meio ofensivo. Aí você traz o cara pra segundo volante, cara. Pra mim, tava errado, não é o Paquetá, é a posição que ele tava, cara. Então, o Eduardo falou que nenhum jogador aí a gente pode julgar, né? Ó, esse cara não jogou nada, esse fez uma Copa horrorosa, a gente perdeu por causa daquele. A gente perdeu por causa daquele, né, Andrezão? Não tem nada a ver isso, cara. Todos os jogadores foram bem e a gente tá reconhecendo que o Brasil, como time, foi legal, cara. Todos os jogadores deram o máximo, só que o máximo deles não foi suficiente. Eu também falei isso lá no grupo. Então, assim, quando a gente reconhece, aí não é ser resultadista, não é só para pegar o gancho do Eduardo. Quando a gente reconhece que nenhum jogador foi culpado, daí não é ser resultadista, eu volto de novo. A culpa tem que ser de alguém. E daí a gente pode culpar o comando técnico, sim. Porque se a gente não está culpando o jogador e algo deu muito errado na seleção, a gente tem que culpar o comando técnico, as escolhas de tática, como o Brasil jogou, como ele deixou de jogar. Daí a gente tem que culpar, sim, o comando técnico. Ou eu estou errado? Não, tá certo. É isso mesmo. Nesse ponto... Julião? Eu não consigo culpar o Tite. Então, eu acho que o que aconteceu com o Brasil foi... Eu não consigo culpar o Tite porque eu acho que o Brasil perdeu por algo circunstancial da partida. Não necessariamente algo que acontece na partida tem que ter culpa de um ou outro jogador. Mas eu acho que como se eu fosse técnico da seleção, e aí talvez a gente tivesse o resultado pior, não sei, mas eu não faria nada de diferente do que ele fez. Eu faria. Eu acho que deu para entender tudo que o Tite fez dentro da seleção, e eu acho que ele jogou com as armas que ele tinha. Eu acho que, para mim, desde a convocação até as escolhas dele dentro das partidas, eu acho que dá para entender, dá para compreender, e talvez eu fizesse igual se eu fosse técnico da seleção. Por isso que eu não consigo culpar o Tite. A minha única crítica ao Tite foi ele ter saído do campo antes e não ter ido lá consolar os jogadores e tudo mais. Eu acho que foi muito feio da parte dele fazer isso. Nem os pênaltis, Júlio? O quê? Nem os pênaltis você coloca na conta do Tite? Eu acho que ele não participou tanto do negócio dos pênaltis. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar ali nos jogadores no meio do campo. Eu acho que você joga ali os 5 batedores. Hoje em dia, né? Antes, quando você tinha que definir a lista certinha, beleza, o técnico ia lá, colocava um e tal. Hoje em dia, é mais feeling dos caras que estão ali no meio. E aí eu boto na conta do Thiago Silva e do Neymar, que são os caras que tinham que ter chamado a responsabilidade na hora do pênalti. Mas aí, beleza. Mas pra mim ficou falar feio. Que a gente não tava batendo no Neymar, você vai bater no menino. Não acredito. Não, mas é por causa de um pênalti. Eu acho que faltou só um pouquinho de chamar a responsabilidade. Mas, cara,
Isso aí é do jogo. Para mim, a única coisa que ficou feio do Tite mesmo foi ele ter saído. Assim, acabou o jogo, o Brasil perdeu, estava fora da Copa. Ele foi ali, passou, deu um abraço ali no Daniel Alves e foi pro vestiário. Eu acho que isso não é atitude de um líder. Eu acho que ele tinha que ter ido ali no campo, consolar os jogadores. A seleção brasileira tem um monte de menino, um monte de jogador jovem. Eu acho que precisava dessa figura do técnico. Tudo bem que ali, a hora que o Marquinhos perdeu o pênalti, aquela bola bateu na trave, o Tite já não era mais técnico da seleção. Exato. Eu entendo isso, mas ficou feio. Ficou muito feio. Então, mas daí foi uma outra questão que a gente trouxe também, do Tite. Você bateu a bola na trave, o Tite não era mais técnico da seleção. Talvez até por isso, por não ter uma renovação no comando técnico, ele não tenha levado nenhum atleta jovem pensando numa renovação para a próxima Copa também. Ele levou o que ele tinha de melhor para ganhar essa Copa, entendeu? Mas assim, agora sendo um pouco resultadista, porque eu falei que dá para culpar o comando técnico e fui na linha do Eduardo. Agora, sendo um pouco resultadista, é o seguinte, porque eu não tinha falado isso antes, por que eu acho que a gente tem que culpar, assim, o comando técnico, já sendo resultadista? Porque o Tite não jogava assim. A seleção brasileira, que a gente brilhou nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira que jogou muito bem, não jogava com esses 4 atacantes. Esses 4 atacantes apareceram nos 2 últimos amistosos, cara, e a gente jogou a Copa inteira assim. Então ele achou que ele tinha que jogar assim, ele achou que ia ser assim. A gente teve uma fase de grupo meio capengada, 2 vitórias simples, tá ligado? Não foi nenhum atropelo nas nossas vitórias. Então dava para ver que não estava ruim, mas também não estava bom. Não tava ruim, mas não estava bom, entendeu? Então, assim, dava para ter mexido em alguma coisa, dava para ter mudado alguma coisa antes. Por isso que eu estou falando que agora eu estou sendo resultadista. Porque talvez até a vitória, o atropelo na Coreia pode ter nos atrapalhado um pouco, nos iludido um pouco, e aconteceu o que aconteceu, ele manteve as convicções dele, entendeu? Então, se o Brasil jogava de outro jeito antes desses 2 amistosos que ele definiu, esses 4 atacantes, quando o Neymar não podia jogar, ele poderia ter voltado para o jeito de jogar das eliminatórias, por exemplo, mas não, ele tentou fazer as funções do Neymar para o Rodrigo, manteve os 4 atacantes, o Brasil não rendeu muito nos 2 jogos, contra a Suíça e contra Camarões. Então, assim, dava ter feito algo diferente, Julião. E se a gente não culpa jogador, a gente vai culpar comando técnico ou dirigente. Como a gente está falando de CBF, não vou nem culpar dirigente, eu já acho tudo uma bosta lá, mas vamos falar do campo, de quem decide taticamente, daí tem que ser jogador ou comando técnico. Eu vou ficar comando técnico por causa disso. Pedro, e aí só trazendo um pouquinho assim do que a gente, para não ficar também falando só desse jogo, durante a Copa toda a gente citou praticamente 2 jogadores ou posições, onde praticamente todos os jogos a gente falava a mesma coisa, que é um pouco do Paquetá não tá conseguindo fazer essa função, e aí não é hoje, não é o resultado de hoje, em jogo que ganhou, a gente falou isso daí, que dava para pensar em alguma coisa diferente do Paquetá ali. E o Richarlison, ele fez aqueles 2 gols contra a Sérvia, foi maravilhoso e tudo mais, mas a gente também citou que em alguns jogos, onde dependeria mais de imposição física, do centroavante de ofício, da bola aérea, o Tite poderia não começar, porque o Richarlison mereceu total a titularidade, mas poderia mexer um pouco mais cedo, né? Então aí não é ser resultadista do jogo de hoje. Em jogos que ganhou, a gente já falou isso daí, que eventualmente só veio culminar para hoje a gente reforçar, que era algo que não estava dando certo, né? Algo que quando o Brasil ganhou, a gente elogiou todo mundo, estava tudo lindo e maravilhoso. São 2 posições de jogadores que, igual hoje, falso 9, deixa o Neymar, já que o Modric estava jogando sozinho, avança o Neymar para falso 9 e traz o meio campo. Dava para fazer outras coisas nessas 2 posições, e isso a gente vinha falando ao longo da Copa, né? Bom, meus senhores, foi isso. O Brasil está eliminado. Nosso podcast especial teve um pouquinho mais de duração, porque a gente entrou em debates longos, táticos do jogo, e depois do pós-jogo, e depois das consequências da eliminação, e acabou nos estendendo. É um podcast especial, espero que vocês gostem. Infelizmente não eram as circunstâncias que a gente queria trazer esse podcast especial, a gente queria fazer o podcast especial do título, não da eliminação, mas aconteceu que foi da eliminação. Espero que vocês gostem de verdade, cliquem em tudo aí, assistem nosso vídeo do começo até o final. O debate hoje foi muito sadio, eu queria agradecer vocês, vocês que fizeram esse debate comigo, obrigado, velho. Hoje eu posso dizer para vocês
que acalorado ou não o debate, foi um debate de altíssima qualidade. A gente sempre tem debate de altíssima qualidade, mas foi o mais importante para mim. Esse podcast, desde que a gente começou a fazer podcast aqui, hoje foi o mais importante. Obrigado por vocês estarem presentes. Obrigado, Júlio. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Du. Valeu, Gu. Obrigado daí, você também está aqui. Vou pedir licença para vocês, já vou me despedir. Quando vocês terminarem de se despedirem, a gente encerra. Beijo a vocês. Du, boa noite, querido. Boa noite a todos. O debate é bom, o debate é assim. Dia de eliminação do Brasil, estamos aqui também. Bora acompanhar o resto da Copa. Julião? Vamos lá. Bom, então eu queria dizer que ainda tem esperança. De 70 para cá, a gente ficou 5 Copas sem ganhar e ganhamos uma nos Estados Unidos. Essa foi a 5ª Copa e a próxima nos Estados Unidos. Não é que você vem na próxima. Poxa, mas você ouviu isso aí de quem? Do Hernanes, cara? Profetizou agora. Muito bem, gostei. Ô, Júlio, então pega o embalo e fala que foi 24 anos antes da última. Exatamente. É isso aí. Andrezão, boa noite, meu querido. Boa noite, Pedro. Boa noite, Júlio. Boa noite, Du. Muito bom falar no podcast aqui com vocês, esse debate. Não foi a circunstância que a gente queria, não foi do jeito que a gente queria. A gente queria estar falando aqui de mais uma vitória do Brasil, uma semifinal. Clássico, é o clássico na semifinal, mas não é o que vai acontecer. O Brasil, infelizmente, foi embora para casa. O Júlio trouxe aí que 24 anos sem, não sei o quê, só vai igualar com a segunda maior seca do Brasil de títulos. A primeira foi de 30 até 58. Foram 28 anos. Tá? Então, assim, o Brasil vai igualar a série sem títulos, a segunda maior série sem títulos em 2026. Como o Júlio trouxe, vai ser nos Estados Unidos. Espero que a gente possa beber da mesma água de 94 e ganhar o título. Se eles jogarem como 94, focados apenas em ganhar e não em jogar bonito, e não em atropelar, e não em fazer nada, vamos ganhar a Copa, aí vem com tranquilidade, até porque, como eu disse, essa seleção brasileira é boa demais e vai continuar com essa base para a próxima Copa. Os jogadores são muito jovens. Boa noite, gente. Né, Gu? Boa noite, cara. Obrigado, pessoal. Tá, boa noite aí, Gu. Isso. Então, Pedrão, eu sei que Valeu, você está esperando gente. eu falar, né? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, Andrezão. Se você quiser me acompanhar, se você gosta de se despedir da galera dizendo eu fui, hoje eu vou dizer pra galera assim, infelizmente nós fomos, né? Nós fomos. Fomos. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijão.